Bom, vamos lá. Todo mundo me vendo aí, me ouvindo bem Aham. também? Sim. Beleza. Bom, gente, o que eu sempre gosto de falar no início desse treinamento é pra gente ter um bate-papo aqui. Então, eu vou estar falando, mas vocês podem falar, levantar as dúvidas, questionar. A gente está aqui para isso, para alinhar o processo, entender o que a gente está fazendo de repente de errado, o que a gente pode fazer de bom e a gente alinhar nossas expectativas para progredir e acertar no aumento das vendas aí da Deixa eu nossa escutar o parte. senhor baixo. Oi? Ok. Ah, tá. Então Tá. vamos lá. Eu vou compartilhar. Na verdade, já compartilhei. Minha tela tá aparecendo com vocês aí certinho? Sim, tá. Bacana. Eu vou apresentar com vocês aqui o nosso funil. Deixa eu só pegar aqui. Eu fiz alguma coisa? Bom, gente, vamos lá me apresentar aqui também, né? Muito prazer. Sou um dos sócios aqui da Viral Studios. Sou especialista em venda e treinamento comercial desde 2022. Sou fundador aqui do Autobot, do Método Acelera, que é esse bate-papo que a gente está tendo aqui agora, e já ajudamos mais de 100 lojas implementando esse nosso processo aí para poder ajudar as lojas a venderem mais. Tanto cunhar, tráfego e tudo mais. E automatizando esses processos que a gente coloca dentro da empresa. Bom, isso é pra vocês conhecerem um pouquinho de mim, eu, minha família. Tenho 3 cachorros que me perturbam a beça aqui. Virei pai recentemente, então tô trabalhando muito, dormindo pouco, enfim, aquela vibe toda. Mas isso aí pra vocês me conhecerem um pouquinho. Mas bora lá pro que interessa. Gente, o nosso método é o seguinte. A gente hoje, claro que aqui eu tô estimando, né? Eu sei que cada Peraí, um Lucas, tem. eu não tô te escutando. Tudo bem. Marcos, eu não tô escutando mais. Eu acho que pode ser porque vocês estão perto, ou o Juan e a Thaís, ou o Thaís e Marcos. Não tá saindo o seu no meu. Afasta um pouquinho. Vamos lá então. Dentro da nossa metodologia aqui, vamos colocar aqui que a gente está investindo 1.500 em ads. Desse 1.500 a gente estimando a nossa estratégia ali de R$ 10 por carro, aplicando rodízio, etc e tal. A partir do momento que o cliente ele vem do anúncio, ele clica ali, ele vai para pré-venda automatizado com IA. Então basicamente a IA está ali para quê? Para tirar as dúvidas desse cliente, qualificar esse cliente, mandar as fotos do carro que o cliente pede, falar com o cliente por áudio ali dentro da estrutura da conversa, coletar os dados para simulação, que é CPF, data de nascimento se possui ou não CNH, e agendar a visita com ele na loja. Quais são os cenários aqui, gente, que impacta? O cliente ele começa a levantar várias dúvidas, começa a perguntar sobre o carro X, o carro Y, o carro Z, aí vai dar atendimento para ele ali, vai mandar foto do carro lá, do outro, vai sempre conduzir esse cliente para uma nova posição ou uma nova decisão. Então o Sim. atendimento ele nunca é que a gente costuma falar de atendente, ele é um atendimento consultivo. Então aí ela quando começa ali, ela precisa levar o cliente para algum lugar. Ou o cliente ele vai resistir a ela, ou o funil dela vai se aplicar corretamente e o cliente vai avançar. Então dentro desses avanços está nas etapas de tirar a dúvida do cliente, que ele chega falando que ele tem interesse, mas ele tem muitas dúvidas, a preço, a KM, se o carro tem banco de couro, se não tem, multimídia, enfim, depende daquilo que ele está buscando. Então a IA vai tirar a dúvida dele dentro das determinadas situações. Partindo daí, ela vai tentar qualificar esse cliente. Então, muitas das vezes a gente sabe que o cliente ele chega buscando um veículo, mas ele pode comprar outro. Então, às vezes que a gente está buscando um Onix, leva um Argo. Está querendo um Corolla, chega na hora ele comprou um Fiat Pulse ou um outro carro. Enfim, não é regra. Então, a IA sempre vai tentar qualificar ele para entender também. Então, o cliente está buscando o carro para quê? Está querendo ver outras opções? Então, se a gente fala, pô, quero ver outras opções, você está buscando um hatch, um sedã, um SUV, que tipo de veículo você está buscando? Para ela ir filtrando dentro daquilo que o cliente quer. Então, Sim. essa é a etapa de qualificação do lead, de entender o real interesse dele, para que o estoque vasto da loja se torne um estoque objetivo, direto e intencional para aquele cliente. Então ela manda as fotos ali, se o cliente manda áudio, ela manda áudio, e se chegar numa determinada quantidade de caracteres, né, uma mensagem muito grande, ela vai optar por áudio para não ter que mandar aquela bíblia para o cliente, vamos colocar assim. Coleta os dados para simulação, que aí entra dentro dessa etapa de sempre conduzir. Então ela já descobriu que o cliente está buscando um Onix, já mandou as fotos pro cliente. Fulano, me conta uma coisa, como que você quer pagar? É à vista, é carro na troca, troco na troca, tem carro de entrada?
Fazendo esse tipo de pergunta, ela começa a coletar os dados. Então o cliente vai falar, tá, mas você tem quanto para dar de entrada hoje? Me passa o CPF para a gente simular? Ou então ela pergunta, você prefere simular ou agendar a sua visita? Porque a gente sabe que tem cliente que não quer passar os dados, só quer ir na loja primeiro. Então ela tem esse time também de entender. Se o cliente falar que tudo bem, ele quer simular, ela vai coletar os dados e vai tentar ainda assim agendar. Se o cliente não quiser agendar, ela vai falar, não, tudo bem, um consultor especialista vai fazer contato com você já já, e aí retorna o contato. O que a gente faz, o que a gente ganha com esse atendimento da IA? E o que eu falo para isso? A inteligência artificial não tá para substituir o vendedor, o dono, a gerência, nada disso. Pode ser que daqui a 10, 15 anos isso até aconteça. Mas em 5 anos aqui, até 10 anos, a IA veio para facilitar a nossa vida. Então, o que eu falo bastante, a IA, ela tem uma configuração nela própria, que ela foi desenvolvida para nos agradar. Então, o que a gente faz no nosso treinamento da IA? É treinar ela para entender o cliente e conseguir contornar as objeções desse cliente. Então, qual é a situação, Lucas, que a IA vai mais ter dificuldades ali? Quando o cliente começa a levantar a objeção sem parar, começa a brigar com a IA sem parar. Nessa etapa, quando chega num determinado limite para a IA, ela passa para um vendedor. Então, esse é os casos em que ela passa para um vendedor. Está tendo uma briga muito acessível com o cliente ali. Ou o caso que o cliente manda uma dúvida muito específica, que tem desse também. Ah, esse carro aí ele é 1.4, quanto que ele faz aqui na minha cidade se eu fazer uma viagem daqui até ali? Pô, ela não vai saber essa informação. Mas tem cliente que pergunta, quantos cavalos tem o carro que não tem nem cavalo? Mas aí, enfim, a gente começa a entrar dentro desse parâmetro. Então, essas dúvidas específicas, a IA passa para um vendedor também. Então, esses são os pontos ali. Então, a partir do momento que a IA está para ajudar o vendedor, eu sempre falo, o vendedor ele não pode ficar sentado olhando para o atendimento. Não é isso, a IA não está ali para isso. A IA tá para, pô, o Luan tá em atendimento, o Marcos tá na correria ali, precisa entregar, precisa ver um carro, a Thaís também tá atendendo ali, tá passando ficha. A IA tá ali atendendo os clientes, tá mantendo eles aquecidos. Não deixa a loja perder as oportunidades. Pô, deu 6, 7 horas da noite, a loja não tá mais aberta. E é o horário que a campanha tem mais pico. Que é a hora que o cliente está em casa, a hora que o cliente está voltando do trabalho. De madrugada o cliente está em casa acordado, ele no caminho do trabalho. Então, a gente costuma falar que de 7 da noite até as 8 da manhã ali é um pico muito grande de campanha. Infelizmente a gente não consegue estar trabalhando nesse horário, a não ser que a gente inverta ali a polaridade, né? Então, assim, o atendimento hoje acabou se deixando muito a desejar por conta disso. Porque quando você chega de campanha, você tem de 1 minuto a 7 minutos para você pegar o cliente quente. Se você responde ele 10 minutos depois, 15 minutos depois, cara, pode ter certeza, ou ele já viu outras dezenas de anúncios, ou já surgiu qualquer outra coisa. E pode tirar por nós mesmo. Eu, quando clico um anúncio, alguma coisa, já cansou de acontecer. De eu clicar no anúncio, falar que eu tenho interesse e tudo mais, daqui a pouquinho surgiu um imprevisto, eu me distraí, quando eu volto desanima. Sabe? Então tem muito disso no anúncio. Você ter o time. Então a gente sempre fala que o lead quente não é só o lead que tem condição de compra ou não. Ainda mais no nosso setor, que o cara pode pegar o CPF da mãe, do tio, do padastro, do amigo. Então o lead quente é o lead que está interessado no momento e que você consegue direcionar ele rápido. Ou seja, você ter a resposta dele, ter uma conversa com ele ali. Então, se você mantém uma conversa ativa com ele, você mantém o interesse dele e vai caminhando para algum lugar. E no final do atendimento, você vai identificar, pô, ele vai comprar o carro ou não vai comprar o carro. Então, esse é o objetivo da IA. Então, é o que eu falo para os vendedores. Cara, tá vendo que o atendimento da IA tá indo bem, tá aquecendo o lead. O lead é uma oportunidade, não deixa tudo para a IA não, cara. Pega e assume. Sim. Porque a IA nunca vai ter a conexão que eu vou ter, que o Luan vai ter, que o Marcos ou que a Thaís vai ter. Então a nossa conexão de ligar, de mandar um áudio, de falar, olha, sou especialista de financiamento aqui da loja, pode falar comigo, tô assumindo o seu atendimento. O cliente já se sente assim, opa, eu tava falando com uma pessoa da equipe. Agora eles já validaram que eu tenho um outro perfil, já me passaram pra frente. Então, de repente, esse pessoal aqui é uma loja mais estruturada, tem uma equipe mais especializada. E é isso aí, cara. A gente tem hoje lojas que o vendedor deixa tudo por conta da IA. E o que eu observo bastante? Tem vários clientes que chegam na loja, eu estava sendo atendido lá pela Júlia, pela Lara, procura a mulher lá na loja, não existe, é IA. Mas assim, eu olho para ele assim, cara, é bacana, a IA atende, ela foi criada, desenvolvida para isso. Mas a sua taxa de agendamento, como é que tá?
Sim, Você está dependendo 100% da ferramenta? É isso? Porque assim, a ferramenta ela vai fazer follow, ela vai mandar mensagem. Tá, mas e se você precisar fazer uma estratégia diferente? Ligar em chamada de vídeo para o cliente, mostrar o carro? Então assim, sim, a gente analisa a taxa de agendamento da loja como a taxa de fechamento desde o início do funil. Então nunca vou falar para vocês assim, pô gente, como é que tá a taxa de agendamento aí? Mas esquece quantos leads eu gerei em tráfego, esquece quantos leads estão aprovados, esquece quantos leads foram atendidos. Não, a gente olha o todo. Por isso que assim, a gente fez o máximo possível para desenvolver o nosso produto, para unificar todos esses fatores. Então a gente vê muitas agências aí que fazem um tráfego pago, mas aí você fica com aquela briga de o vendedor reclama que a agência não gera lead qualificado e a agência reclama que o vendedor não sabe vender e atender. Então o nosso objetivo é entrar no meio disso como uma consultoria de uma certa forma para ajudar a gente a nos alinhar. Porque não é que o vendedor seja mau vendedor e mau atendente em todos os momentos. E também não quer dizer que o tráfego seja ruim em todos os momentos. sim, Porque assim como o vendedor ele testa várias estratégias, o tráfego também testa. Então o que a gente precisa nisso daí é casar um com o outro. Então é o que eu sempre falo, a gente vai caminhar para o mesmo objetivo, que é ajudar a loja a vender mais e conseguir mais carros, mais clientes qualificados. Então assim, a gente não vai entrar no impasse com vocês de falar, poxa, tá tudo dando errado por causa do vendedor. Não, a gente vai olhar de ponta a ponta. O que está acontecendo no tráfego? O que está acontecendo no atendimento? No agendamento? No fechamento? No pós-venda? Todas as etapas. Porque isso tudo é importante. Então eu não quero entrar nesse embate assim de, pô, Lucas, só tá vendo lead ruim, lead com CPF que não aprova. Olha, isso faz parte do mercado, eu já falo de antemão. Eu tenho uma dezena de clientes, o que eu pego de reclamação é essa. Só que qual é a minha principal explicação, e vocês vão entender que vocês sabem disso. O Instagram, ele não tem ali, no cadastro dele, a opção de você colocar o CPF, o nome, o nome tem, né? Identidade, comprovante de residência, se você tem ou não CNH. Então, essas informações mais internas e pessoais, o Instagram não tem. Como é que ele bate isso? Como é que a gente começa a encontrar esse cliente ideal? Vamos colocar assim. Carros que são, vamos falar de carro popular aqui, até 80, 90 mil. sim, Carros que são de 80 a 90 mil, você olha pro perfil dessa pessoa. Ela faz viagem internacional todo ano? Não faz. Ela tem condição de dar 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil de entrada? Não tô falando de carro na troca, tô falando de entrada. Então, o Instagram ele olha a respeito disso. O interesse dessa pessoa e o estilo de vida dessa pessoa. Ele não sabe sim, informações concretas do Lucas. Ela sabe o que eu sei, o que eu gosto de fazer, o que eu curto, o que eu procuro. Então é com base nisso. Então quando o cliente ele vê ali um Fiat Argo, é porque ele está procurando um carro hatch, sim, às vezes para trabalho. Então você vê um Uber. O Uber ele vê conteúdo de Uber, ele vê coisas relacionadas a isso, ele tem a tendência dentro do algoritmo a estar procurando emprego, trabalho, renda extra. Então você vai encontrando o perfil desse cliente. Então por isso que dentro do funil de marketing, de 100 clientes que você pega, 90, 80, 70 vão estar com CPFs ali que não aprovam. sim, Então essa é a nossa margem hoje. O objetivo é a gente conseguir melhorar isso daí. Como que a gente melhora isso? Pô, Lucas, com 100 leads a gente está chegando a ter agora 30, 40 que pelo menos está aprovando. Não está comprando o carro, mas pelo menos está aprovando. sim, Eu já metrifiquei com os meus clientes que 50% a gente ainda não chegou. Isso pode pegar o investimento mais alto aqui. A gente tem loja que coloca 5 conto por semana. Então, pode colocar o investimento mais alto que os 50% ainda não bate. Então, você pode chegar ali em 68% para cima. Então, ou seja, de 100 leads, 30, 40, 42 ali são com CPFs que aprovam. Então, essa é a métrica de mercado que a gente tem hoje. Isso pode melhorar? Com certeza. Sabe como é que a gente melhora? Com o tempo. Validando as estratégias. Então, assim, eu nunca pego na primeira loja e falo, pô, gente, já nessa primeira instância a gente vai ter já os 42 CPFs aprovados. Não. De repente a gente vai ter 3, 4, 5, e dos 5 vai virar uma venda, e aí a gente vai vendo para poder melhorar mês a mês. Porque tudo é alinhamento. Eu vou alinhar com vocês o processo, o que está funcionando no agendamento, o que não está, o que está pegando, o que não está pegando. Então, esse processo faz tudo isso, o nosso script funcionar. Então, falando um pouquinho de script, que a gente vai entrar agora nessa etapa, que é extremamente importante.
Gente, o script, ele não é você ter uma folhinha, o cliente falou A, você fala B, você ter tudo anotado, modelo de mensagem. Não é isso que é o script. O script, ele é um direcionamento. É você preparar um documento ou uma forma de atendimento que você consiga replicar. Tem que replicar exatamente daquele formato, daquele modelo? Não. Vou dar um exemplo. Na verdade, a gente tem aqui um exemplo. O cliente aqui entrou em contato com a gente. A IA fez o atendimento, fez a triagem. Qual que é o script aqui? Pô, o vendedor vai lá, vai copiar a mensagem, vai colar para esse cliente. Não é isso. Ele precisa entender que etapa o cliente está, o que ele tem que falar e para onde ele tem que levar esse cliente. Para onde ele tem que levar esse cliente? Primeiro de tudo, o vendedor liga em minutos para o lead. Então, oi fulano, tudo bem? Aqui eu sou o vendedor da loja tal, eu recebi aqui seus dados, o atendimento que você teve com o nome da IA, né? A Luísa, a Ana, não sei como é que vai estar. Me confirma aqui uma coisa, você prefere agendar a visita ou quer que eu já te passe o resultado da simulação por aqui? Ou então, ó, você tá aprovado para vir aqui na loja, será que você consegue vir aqui hoje para poder a gente validar a proposta e eu conseguir te falar as parcelas com precisão? Aí o cliente entra, né? Mas quanto é que tá a parcela? Fala, olha, aqui no sistema. Aí isso vai depender da estratégia de vocês, mas tô dando o script da maioria. Sim. Que não gosta de falar parcela por telefone porque o cara vai em outra loja. Então vamos lá, fulano, você tá aprovado. Será que você consegue vir aqui na loja? Por quê? Você vindo aqui na loja, eu consigo ver com precisão a quantidade de parcela em 48, 60 vezes que ficou pra você. E a gente entrar numa negociação de ver uma parcela que fique ideal. Então aqui pelo sistema eu tô vendo que você tá aprovado, mas eu preciso que você venha para fazer uma validação presencial com o banco e a gente saber da sua parcela. Então aqui eu já estou usando um gancho, uma estratégia aqui para poder fazer ele vir até a loja. Sim. Sem que o que eu fale é que a parcela dele ficou 1.500, 1.800 e dá aquele susto nele, digamos assim. Sim. Então isso é um script de atendimento. Eu não tenho folha, não tenho papel, não tenho caneta, não tenho nada anotado aqui relacionado a isso. Eu só sei que o cliente chegou nessa etapa e é isso que eu tenho que fazer com ele. Então, de antemão, eu falo que o script que a gente vai estar alinhando nesse treinamento precisa vocês construírem o que vocês vão fazer passo a passo. Pode utilizar esse que eu estou falando aqui, passando para vocês? Pode, mas vocês podem adaptar para o que funciona. Sim. Porque senão... vai elaborar os dois junto, né? Exatamente. O que acontece? Eu tenho loja que fala assim, pô Lucas, mas aí eu fico ligando pro lead no WhatsApp, eu ligo, ele não atende, eu fico ligando normal pro lead, ele não atende. Falo, olha... Ligação normal hoje em dia tá bem difícil de ser atendida. Se você não tiver uma plataforma externa, como essas daí que faz a ligação que não entra na caixa postal direto, principalmente se tu tem iPhone, dificilmente o cara te atende. Agora, se você ligar no WhatsApp, você já tem 30, 40% de chances a mais dele te atender. Primeiro que você teve uma interação com ele ali. Segundo que você tá ligando a uma ligação humana. Outro ponto, você vai ligar para o cliente, você vai mandar mensagem para o cliente falando um monte de coisa. Oi, eu percebi aqui seu atendimento, é isso, está aprovado, vem aqui na loja, jogando um monte de coisa para ele. Não. O atendimento precisa ter atenção. Se o cara não está podendo te dar atenção, pausa o atendimento e volta num outro momento. Sim. Às vezes a gente quer insistir num momento que o cliente não pode falar, para agilizar a venda, e não rola. Então, você pega assim, o cliente não tá podendo atender, ele fala que tá na correria, mas aí você, não, fulano, rapidinho, só preciso saber se você quer um horário, não. Fulano, beleza, você tá ocupado aí, que outro momento eu posso falar contigo pra gente dar continuidade? Fala, me liga mais tarde, 2 horas, 3 horas, sei lá. Nesse horário você volta em contato com ele. E aí, fulano, vamos continuar? Você vai sair mandando um montão de texto? Não, o que geralmente eu falo? Manda o nome do cliente e um ponto de interrogação e espera. Às vezes o cliente ele pensa assim, caramba, aconteceu alguma coisa com a minha mulher em casa, meu filho, problema, alguma coisa que aconteceu, o cara não sabe. Ele recebeu o nome dele lá e ele tem esse senso. Sim. Isso é uma estratégia que você usa para fazer o cara te dar a primeira resposta. Isso pode funcionar para vocês? Pode não funcionar? Pode também. Mas o que vocês têm que ter o senso de adaptar? Pô, Lucas, eu tentei fazer isso aqui, não funcionou. Bora fazer de outro jeito, pô. Não funcionou falar o nome do cliente? Vamos jogar logo um gancho direto aqui. Fulano, você tá aprovado. Ficha aprovada. Só essa mensagem seca. Espera ele te dar a primeira interação. Então, dentro da mensagem, não é você encher ele de conteúdo e esperar que ele retorne para você. Mas é você ter as interações a cada mensagem. Quanto mais troca você consegue manter com esse cliente, mais você vai manter ele interativo contigo.
E Sim. na venda de veículos, cara, o cara ele não compra só o carro, ele não compra só o preço. Vocês sabem bem que tem cliente que compra o vendedor ou a loja. Então Sim, a é venda verdade. ela tá muito atrelada à experiência, não somente à condição de compra. Então quando a gente consegue mostrar isso com precisão, cara, o cliente ele se sente surpreendido. E quando você pesar na balança que os seus concorrentes também estão rodando tráfego, também estão recebendo os mesmos contatos, o cliente vai colocar na balança o melhor atendimento, melhor Sim, proposta, melhor carro, quem está realmente interessado em vender o veículo para ele, quem está brigando por ele. Então mais para frente a gente vai entrar nessa questão de a loja ela é a brigadora pelo sonho do cliente. sim. Então a gente vai entrar nessa etapa mais para frente, mas o script ele está muito atrelado a isso. Então aqui eu mostro para vocês todas as etapas do funil. Quando a Yara Aham, faz a triagem, entra o vendedor que liga em minutos, confirma a agenda da visita e vai para o CRM. Daí entra o fechamento, se certo. virou venda ou não, prova social, follow-up, grupo de ofertas e promoções. Então o que é importante vocês terem? Um controle do cliente. Se ele não fechou, ele não tem condições de fechamento, lá dentro do CRM vocês vão conseguir organizar isso. Agora, se o cliente tem condições de fechamento, ele não fechou nem com vocês, nem com nenhuma outra loja, pô, cara, coloca ele em um outro grupo de follow-up. Um Sim, grupo que semana a semana, ou 15 em 15 dias, ou 30 em 30 dias, você está fazendo contato com esse cliente. Então, assim, é um trabalho chato, mas é um trabalho que a médio e longo prazo dá muito resultado. Sabe por quê? sim. Porque no curto prazo, é, você não tem esse resultado imediato. Não coloca caixa na empresa imediato. O cara que não comprou, você fica fazendo 20, 30 ligações de follow. Imediatamente não vai colocar caixa na empresa. Mas quando você Sim, alinha o processo, em 1, 2, 3 meses você vai recuperar 1, 2, 3 follows. Daqui a pouquinho, 6 meses atrás, você está recuperando o cliente de 1, 2 meses atrás, sem pagar mais por isso em tráfego. sim. Então, ou seja, Só mantendo o contato, né? o custo por lead que você teve lá atrás, você já barateou ele ao longo do tempo. Porque você não perdeu a oportunidade. Então, Sim, fica caro quando você recebe o lead e você não consegue ter um retorno dele. De retorno condição dele. de compra, de vai ou racha, de visita, de agendamento. Se o cliente não avança contigo, cara, é custo, é prejuízo. Sim, Então, é isso que eu falo pro vendedor. Ter sangue nos olhos, cara. O cliente, quando ele entrou, a gente precisa ter sangue nos olhos para fazer ele tomar uma decisão. Falar assim, meu amigo, você realmente está interessado em comprar esse veículo? Tem até uma estratégia que eu passei para algumas lojas. Que você faz o follow, faz o follow, faz o follow, o cliente não responde. Cara, o cliente tem que ser muito ruim para não te responder. E realmente você tem que aham, abandonar ele, largar para lá. Se você mandar para ele assim, meu amigo, a falta de resposta é desinteresse ou é só correria do dia a dia? Pô, cara, se ele sim. for uma pessoa, vamos colocar assim, bem sacana no atendimento ali, te deixar no vácuo de novo, é porque realmente não é pra ser, cara. Desapega desse lead. Se ele tá dentro do fluxo de follow, já marca como perdido. Economiza energia. Então entra dentro dessa estrutura. Se o lead te É tipo, vai, um cliente que eu tenho, que eu tô falando com ele uns dias, aí ele marcou 2 dias comigo, falou que ia vir e não veio, aí ele falou que tinha que resolver até o dia 10, aí era para ele vir ontem, aí ele não conseguiu. Aí eu entrei em contato com ele hoje, tentei ligar no telefone normal dele, Uhum. mandei várias mensagens, eu até mandei um videozinho do carro, só para ele ver que é um vídeo ali e ver se eu consigo uma resposta dele. Porque, tipo assim, ele meio que sumiu, né? Uhum. É mais ou menos isso que você tá falando. É exatamente isso. Eu tenho os clientes que agenda, É, conversa a manhã inteira. Ah, eu posso no sábado, agenda no sábado, não vem no sábado. Aí você continua, né, tentando remarcar, não sei o que, os caras não respondem mais. e Então tem é muito que foda. é assim, né? Às vezes Tem tu muito não que fecha só a fala loja, fica valor. esperando, né? Tem muito que pede, tipo, valor, aí você fala, manda foto, aí ele não responde mais nada. Entendeu? Aí você tenta entrar em contato, ele não responde. Eu não sei Exatamente. se é por causa da qualificação do rapaz que estava mexendo, entendeu? Porque antes, uns meses atrás, tava bom. Aí eu notei que agora, tipo, tá muito fraco. Uhum. Em questão do lead, é muita gente que desinteressada, assim, só clica por clicar, aí não responde, Uhum. não, é só colocar preço, valor, tipo, bem seco, sabe? Sim. O que pega bastante nisso daí? Dois pontos. Primeiro da parte de qualificação. A campanha, Sim. ela tem sazonalidade também. Assim Aham, como a venda dos carros.
Por exemplo, a gente tem mês no Brasil que vende mais picape do que vende Aham, carro hatch. sim. Então, essa sazonalidade implica também no tráfego. O que eu quero dizer com isso? Igual o Juan falou, era a mesma pessoa que estava fazendo tráfego quando estava bom, quando ficou mais ou É, a menos? mesma pessoa. Então, o que acontece muito no tráfego às vezes? Você está com uma campanha boa por causa do Aham, período da sazonalidade. Ou o sim. carro, ou a oferta tem isso também. Eu, por exemplo, eu tenho um cliente aqui que ele está querendo vender o Honda HR-V. Lá na Aham, região, ele é do Rio Grande do Sul. Dá um cenário mais claro para vocês. Ele certo. tá tentando anunciar lá o HR-V, tal. Ele, pô, o carro tá bom, a oferta do carro tá bonito, tá novo, a KM tá baixa. O carro tá realmente numa condição muito boa. Sim, Mas a sazonalidade do mês agora, foi mês de fevereiro, né? Do mês de fevereiro pra busca e procura daquele carro, não foi boa, cara. não foi E boa. não adianta, eu poderia destinar o melhor orçamento. Ele ia conseguir sim o lead, porque o objetivo da campanha é esse, mas ia gastar bastante até encontrar o comprador. Até encontrar o comprador. Exato. A Entendi. nossa estratégia de rotatividade, ela tá muito atrelada a isso. Olha assim, pô, cara, esse carro aqui, às vezes tá gerando 140 leads, cara. Mas só lead Sim. ruim. É, acontece. Ou é uma estratégia no criativo, ou é uma Sim, sazonalidade. Não é o momento daquele veículo. Eu preciso parar e colocar outro carro. outro carro. Então a gente tem Pra muito. não gastar tanto dinheiro em lead que não tá dando resultado, né? Exato, porque a nossa estrutura, a estrutura de campanha, ela é feita desse jeito. Não é você tentar empurrar o seu estoque para o cliente. Quando Sim, você anuncia nos portais, o cliente ele vem até você. Então pode ser o certo. carro que for que vocês estão pagando ali, cara. O cliente ele vem até você, no independente. Na campanha, você vai atrás do interesse do cliente. Do cliente. Então, se ele Entendi. não tem interesse para aquele veículo, não vai aparecer, não vai pegar o cliente. Então, assim, às vezes a gente tem ali, Sim, dentro da localidade, vamos colocar, você está investindo R$ 1.500 por mês. Dá certo. ali uma média de R$ 42, 40 e poucos reais por dia. Dentro desse valor por dia, você consegue alcançar, vamos supor que vocês tenham aí 100 mil habitantes dentro da região que vai estar anunciando. Sim, Vocês conseguem alcançar com esse valor, pô, cara, 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. sim, Dentro dessas 30 mil pessoas, a gente vai tentar encontrar as interessadas naquele veículo. sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes a fatia do bolo que vai comprar aquele veículo está fora do nosso orçamento. Certo. O que eu quero dizer com isso? Quem define o orçamento é o mercado. É o Ou seja, os mercado. seus concorrentes. Se os seus concorrentes está todo mundo anunciando o mesmo estilo de veículo, está todo mundo agora anunciando um HR-V, um Sim, SUV, tá todo mundo colocando ali 50, 60, 70 reais por dia naquele anúncio. Tu tá colocando 30. Tu tá perdendo no leilão. sim, Porque campanha é leilão, a estratégia é de leilão. Aparece mais quem tá colocando mais e quem tá colocando a melhor oferta. sim, Então a gente pode ter o melhor criativo da região, a gente pode ter a melhor proposta da região. Se a gente não tiver com um orçamento pelo menos equiparado para brigar, a gente fica sim. destinado a uma fatia do bolo. Aham, Pode ser que dentro dessa fatia do bolo a gente encontre clientes bons. Pode ser que sim, não. Então é por isso que eu falo que a gente tem que encontrar a sazonalidade. Se dentro daquela sazonalidade a gente está encontrando o público ideal para aquele veículo, ou não. Se não está encontrando, opa, a concorrência está anunciando mais caro. Deixa eles venderem primeiro, vamos vender esse aqui, depois a gente volta aquele carro de novo. sim. Cara, Não dá pra gente ter essa informação? dá. Não dos concorrentes, mas analisando os dados. Por exemplo, quando eu vejo os dados de campanha, eu consigo saber ali o custo por clique, custo por impressão, quanto que a gente está tendo de alcance. Então, às vezes a gente Sim, acha que assim o alcance é só que, caramba, estão visualizando o meu Instagram. Não é isso. Se você unificar todos os dados que a campanha traz, você consegue entender o que está acontecendo na sua região dos seus concorrentes. Então, sim, essa é a análise de dados que a gente fala. Você conseguir ver as métricas para ver o que seus concorrentes estão fazendo que está fazendo você perder o lead, perder a oportunidade. Então, é aham, exatamente relacionado a isso. Agora, essas estratégias de agendamento, atendimento, é muito atrelado a isso. A você saber até mesmo assim se você continua gastando energia ou não continua. Igual o Juan falou, pô, o cara agendou comigo ontem, não veio. Agendou comigo ontem, também não veio. Pô, mandei o vídeo pra ele, ainda assim ele não vai pra frente. Cara, você sim. vai ficar nessa briga aí com ele 1 mês, 2 meses, se deixar, ele não vai na loja. Não O que vai. você tem que fazer? Tem que ser mais incisivo. Sabe por quê? Às vezes a gente tem medo de ser firme com o cliente e falar, pô, cara, eu tô perdendo uma oportunidade, tô perdendo uma comissão. A gente se sente assim.
Às vezes a gente, pô, vai que eu falei alguma coisa errada que a gente falar, quero comprar carro mais com ele não. Aí você perdeu Sim. uma oportunidade. Mas quem tem script e direcionamento não se preocupa com isso. Sim, Sabe por porque quê? saber colocar as palavras certas na hora certa e com o tempo grava na cabeça o que tem que falar para cada pergunta, né? Exato. Para trazer o cliente mais para perto, né? Exato. Sabe qual que é o discurso que assim, eu não gosto de falar? Sim. Ah, eu sou vendedor que eu não perco venda. Uhum. Isso não existe. Você sempre vai perder alguma venda. Sim. E isso precisa estar metrificado na sua cabeça. Porque tem vendedor que fica nessa de eu não perco venda, não perco venda. O cara tenta fazer de tudo, se esgoelepa com o cliente, que às vezes não era para você dar a venda como perdida e ir pro próximo. Sim. Às vezes é isso que a gente tem que fazer. Perde muito tempo um cliente que não vai ter potencial, né? Exato. Às vezes a ficha do cliente às vezes a ficha do cliente está até aprovada, ele tem condições de pagar, mas o cara tá faltando compromisso com você. Sim. Tu tem que É mais aquele. Como é que é? A gente fala, tem o comprador e tem o pesquisador, né? Exato. Exatamente isso. E a gente fica os curiosos ali, né? Os sonhadores. Sim. O cara que tá procurando, vê o anúncio da BMW, mas não consegue comprar um Honda. Então Sim. a gente entra dentro dessas expectativas. E o que o vendedor ele tem que se portar dentro dessas etapas? Cara, eu vou dar o meu melhor atendimento. O que eu espero no meu atendimento? Comprometimento. O cliente ele tem que ser recíproco comigo. Não é exigência. É uma troca. Então, assim, o Juan ele tá dando o atendimento dele, pô, o cliente agendou com ele, não veio, agendou o segundo dia também não veio, o Juan foi lá mesmo assim, não esqueceu dele, continuou tentando ajudar o cliente a realizar o sonho dele. Sim. Então, assim, o objetivo não é o Juan ganhar dinheiro com a venda do carro, a venda é consequência. Sim. O objetivo é ajudar esse cliente a realizar o sonho da compra do veículo dele. Então, pô, você tá querendo ajudar o cara não te dá esse retorno? Pô, fulano, fala comigo, não tô tendo sua resposta. É desinteresse, você não tá querendo mais o veículo, ou é correria do dia a dia? Me dá essa resposta aqui pra mim poder entender um pouquinho mais. Isso é um direcionamento, porque a gente fala assim pra você, cara, às vezes ele vai falar, pô, Juan, me desculpa aí, cara, é muita correria, não vou conseguir dar atenção agora. Igual ele falou, né, até dia 10 eu tenho que resolver isso, tá corrido pra mim. Você precisa dessa posição. Porque se o cliente falar assim pra você, tem cliente que ele vai olhar pra sua mensagem, vai falar assim, ah, tô interessado, mas não, obrigado. Cara, não briga com esse cliente mais não. Para de gastar energia com ele, vai pro próximo. Agora, o cliente que ele tá realmente interessado, ele vai reconhecer o valor do seu atendimento, o seu esforço. Sim, você tá buscando ele, né? Exatamente. Então tá muito atrelado a isso. O nosso funil é exatamente esse. Então Sim. é a IA que faz a triagem, o vendedor que entra dentro dessas expectativas e que tem esse roteiro que vocês vão receber também. Então o roteiro de conversa ali, o roteiro de confirmação de agendamento, que a gente vai tratar sobre isso dentro de cada etapa. Então no nosso funil o lead é triado pela IA, o vendedor ele entra em contato ou após a triagem ou durante, cliente responde a mensagem, escolhe o canal ou ligação WhatsApp. O que eu falo que é importante? Tem cliente que só gosta de falar no WhatsApp, e a maioria, mas tem cliente que gosta de ligação. Então eu, fulano, tô assumindo o seu atendimento, prefere falar por aqui ou quer que eu te ligue? Posso mandar um áudio falando isso. Exato. Você pode mandar um áudio ou pode mandar um texto também. Isso depende de como foi a conversa com a IA ou com você anteriormente. Vamos supor que o cliente, em momento nenhum, ele mandou um áudio pra você. Ele não gosta de falar por áudio, cara. Não manda. Eu percebi muito isso. O cara que escreve muito, ele não gosta de ligação e nem de áudio. É isso aí. E muitas das vezes não quer dizer que o cara que só manda mensagem não gosta de ligação. Também tem isso. Então você joga uma isca pra ver se ele, né? É isso aí. Se ele interage nisso. Nisso daí você vai buscar o seu 100% de eficiência, cara. Você não tá dando tiro fora aí. Você tá conversando do jeito que ele quer, no padrão que ele quer, usando scripts que você consegue conduzir esse cliente. Sim. Então a gente vai para qualificação do cliente, convite para visita, agendamento e confirmação ou objeção levantada. Geralmente ou ele vai agendar com você ou ele vai levantar mais alguma objeção. Ah, eu quero saber quanto é que tá a ficha, aprova para mim, vê aí, enfim. Então, esse é o nosso funil que a gente vai estruturando. Sim. Dentro da próxima etapa, essa que a gente viu, que é o sistema do fechamento, a gente tá no script pós-triagem. Então, geralmente eu falo, primeira etapa, cara, liga 3 vezes para esse cliente. Sim. Se ele já foi triado pela IA. Se ele não foi, eu digo foi triado pela IA e parou em alguma etapa. Se ele já foi triado pela IA e já fez o agendamento da loja, você não precisa ligar para ele naquele momento. Você vai ligar no dia do agendamento.
No dia do agendamento. Oi, fulano, tudo bem? Tudo certo você vir aqui hoje, tal. Se ele não atender, mandar o mesmo script de mensagem. Fulano, Sim. espera ele responder, que tem que ter o retorno. Sempre Sempre colocando um ponto de interrogação, né? Pra Isso. fazer, para obrigar ele a te responder. Sempre né? usa gancho de retorno. Fica com isso na mente. Não adianta eu sair falando tudo. Gancho Sim. de retorno. Porque se eu sair falando tudo e ele voltar me dando um bom dia e depois sumir, tu já falou tudo que tu tinha pra falar. Já falou tudo, ele foi embora. Exato. Aconteceu muitas vezes isso daí. Então, a gente entra exatamente nessa etapa. Agora, o cliente ele não está agendado. Ele entrou na etapa de simulação ali. Se ele foi aprovado ou não aprovado, independente, você não pergunta para ele se ele quer ligação ou se ele quer WhatsApp. Você liga. Liga direto. Liga direto. Essa pergunta que eu tô falando para vocês é quando você vai iniciar o atendimento. Vamos Sim. supor que o Juan pegou um contato ali, o Juan tá de bobeira, não vai deixar a IA atender não. Ele pegou ali para atender. Aí Uhum. você dá esse direcionamento, que de repente você liga logo e avança com o cliente mais rápido do que a IA. Sim. Então, essa etapa de você ligar 3 vezes pro cliente é depois de ele ter dado um atendimento. Pô, o cliente foi aprovado, já liga 3 vezes para ele logo. Normal. Não atendeu, liga 2 vezes pelo WhatsApp. Sim. Não atendeu 2 vezes no WhatsApp, chamada de vídeo. Não atendeu chamada de vídeo, manda o nome dele e espera. Tu já fez Sim. tudo que tinha que fazer no script. É você mandar o nome dele ali e esperar. Se ele não te responder dentro desse dia, no dia seguinte você coloca ele em follow. Sim. Então E aí, Ô, automaticamente, ele vai mandar para ver se consegue trazer pra Uma gente dúvida. o cliente. O follow-up é a IA que faz? A IA, ela faz o follow-up de todo atendimento que está destinado a ela. O que eu quero dizer? Todo atendimento que ela não fez a triagem. Sim. Porque quando ela faz a triagem, ela pausa o atendimento. Por Uhum. quê? Senão o vendedor manda mensagem e a IA manda junto. Aí fica os dois brigando no atendimento. Entendi. Inclusive, esses dias a Meta fez uma atualização que a gente está tendo até que acertar isso na IA, que o cliente manda o vendedor, quando entrar no meio do atendimento, a IA pausar. Entendi. Então, quando a IA ela pausa o atendimento, ela não vai fazer mais o follow. Agora, Não. vamos supor que ela começou o atendimento com o cliente ali, nenhum vendedor assumiu, também não fez a triagem, por exemplo, ela mandou a foto dos carros e Sim. perguntou pro cliente como que ele queria comprar o veículo, o cliente não respondeu. A IA vai fazer o follow com ele ali durante 30 dias dentro de um período de tempo. Não é todo dia também, porque senão a Meta bloqueia o WhatsApp. Sim. Então tem um intervalo ali, primeiras 24 horas, próximas 48 horas, próxima semana. Então ela vai mandando uma mensagem pra ele: oi fulano, ainda tem interesse? Oi fulano, quer comprar o veículo? Tentando recuperar ele. A hora Sim. que recuperar, vai seguir o script normal, ela retorna pro cliente, faz a triagem pro vendedor que vai entrar. Esse follow que eu tô tratando aqui é o follow pós-triagem, Sim. que é o mais forte. Porque assim, o que eu observei mediante os atendimentos, que na maioria das vezes o vendedor ele assume o atendimento, porque é uma oportunidade que está sendo gerada ali. Então o follow para IA ele é como um adicional, algo que ela vai fazer ali nos clientes que sobram, nos clientes que não deu conta. Vamos Não colocar deu assim. Agora, o follow com o vendedor ele é o mais forte. Então a Sim. gente usa esse scriptzinho já para o vendedor seguir. Agora sim, o que você vai validar aqui, Juan, dentro desse script? Sim. Você atendeu 100 clientes. Vamos colocar um número redondo. Aham. Desses 100 clientes, 50 só atenderam chamada de vídeo. O que Aham. tu vai fazer no seu script? Você vai ligar 3 vezes no telefone, vai ligar 2 vezes no WhatsApp? Não. Você vai inverter a ordem aqui. Primeiro é chamada de vídeo, depois as outras opções. A ligação e depois. Entendi. Exato. O que mais funcionar para você vai anotando. E aí Uhum. você vai definir o que tá pegando para os seus clientes, para o cliente da Meus Nação clientes. Motos. Porque não é o que Sim. funciona na loja A, na loja B que vai funcionar aí. Então, pega o que vai funcionar e fala, ó, ligar no WhatsApp tá sendo mais efetivo. Ó, joga Sim. pra cima, se não funcionar, eu vou tentando as outras também. Tá. Aham. A ideia do script é exatamente essa. Agora, etapa, se o cliente preferir o WhatsApp, ok, vamos seguir por aqui então. Ó, analisei tudo que você conversou. Sempre fala isso e sempre analisa mesmo. Que eu Sim. já peguei vendedor aqui que assume o atendimento da IA e recomeça todo o atendimento. De novo, tem que acompanhar ela e já parar, e já começar do ponto que ela parou, né? Cara, você não precisa ficar lendo a conversa da IA, não é isso que eu tô falando, Sim. não. Mas a IA triou, ela já mandou pra você um resumo da conversa. O que você tem que fazer só? Dá só uma olhadinha rápida no fluxo do Pra atendimento. entender a negociação, Pra como é que entender tá. o que aconteceu e Sim. já voltar pro cliente. Ó, dei uma olhada aqui e tô assumindo o seu atendimento. Sim. Então, é uma coisa gravíssima se você reiniciar o atendimento. Pode ter certeza que a taxa de você perder esse cliente é 95%. Ah, Vamos com dizer certeza. 100.
Então, assim, esse restart é muito ruim. Então, Tá. seguir esse roteiro que a gente estava falando e entrar nessa etapa que é muito importante, de confirmação do agendamento. Olha, agendamento é compromisso. Não é Sim. o cliente, vou ver se eu vou aí sábado à tarde, vou ver, vou pensar, vou tentar. Ele tem que falar para você um dia, uma hora ou um período. Porque Sim. é um compromisso. Tem muito cliente que pega desses leads que tá vindo, tipo, vai 80% pega e fala, vou ver o dia na semana e te falo. Aí você pergunta o dia, insiste em perguntar o dia e o cara não solta. Fala, vou ver aí. Exatamente. Aí o que que pega com isso? Cara, você não consegue o agendamento e sabe o que que parece? Que você tá atirando para todos os lados, que você tem que estar disponível para todo mundo. Você não tá disponível para todo mundo. Você tem uma agenda, porque se você receber um cliente 2 horas, você não consegue atender 2, 3 ao mesmo tempo. Sim. Então o seu tempo é dedicado a uma oportunidade. Então ele precisa ser bem valorizado. Então, quando tem você que fazer ele entender, né? Exato. Que meu tempo é precioso. Isso, por isso que a gente usa assim, fulano, eu vi aqui na minha agenda, eu tenho, tu não tem agenda nenhuma, tá? Mas isso precisa estar anotado. Fulano, eu vi aqui na minha agenda, eu tenho disponibilidade parte da manhã e parte da tarde de amanhã. Qual fica melhor pra você? Sempre dando 2 opções. Nunca 3, nunca 4 e nunca uma. E outro pecado que acontece muito, não usa no setor automotivo pergunta de sim ou não ou pergunta aberta. Pergunta de sim ou não, o não sempre é mais forte. Por exemplo, quer vir aqui na loja ver o carro? Vem ver o carro. Vem ver o carro? Faz sentido pra você ver esse carro? Quer marcar uma visita aqui na loja? Cara, por mais que ele queira, ele não quer falar que quer. Ele não vai querer. Ele não quer falar que quer. Isso é um fato. Então, assim, sempre é aquilo que eu falo, o consultivo. Direciona ele pra algum lugar. Ele pode falar pra você que pode a outra opção, pode falar que não pode as duas. Não, tudo bem, você não pode essas 2 opções? Qual você pode? Sim. Aí é a hora da pergunta aberta. A pergunta aberta ela não entra de primeira, ela entra depois. Mas a de sim ou não nunca usa. Sim. Então, se for pergunta que ele tem que responder pra você sim ou não, não utiliza, troca. Pensa de um jeito de mudar pensa em a outra pergunta. coisa e manda. Exato. Então, se você mandou pro cliente, hoje é quinta-feira, fulano, vem aqui na minha agenda, eu tenho disponibilidade pra você na parte da manhã e na parte da tarde. Qual fica melhor pra você? Pô, cara, na sexta-feira eu não consigo. Cara, aqui a gente tá aberto de segunda a sábado. Que dia da semana fica mais tranquilo pra você? Sim. Me dá um dia, né? Exato. Aí eu usei uma pergunta aberta. Ele vai falar, pô, cara, pra mim fica melhor na segunda-feira. Pô, na segunda-feira a gente tem horário também na manhã e na parte da tarde. Qual fica melhor? Sim. E, pô, cara, coloca na parte da tarde, tá? A parte da tarde, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui 1 e 4. Dá sempre um espaçamento, né? 1 e 4. Qual você consegue vir? Aí tem cliente que vai firmar com você o horário. Tem cliente que não. Tem cliente que ou é coisa do trabalho, correria do dia a dia. Não tem problema. Você pegou pelo menos o período dele. Sim. Então já sabe o time dele, né? Exato. Então ele tem que saber que dentro desse período ali, você tá esperando ele. Sim. Então você não vai ligar pro cliente, vai falar assim, pô, cliente, você vai vir aqui na loja hoje? Então o cliente tem 24 horas para ele vir na loja, é isso que ele pensa. Eu tenho o dia inteiro para ir na loja, a hora que eu quiser eu vou. Não é isso. Você vai vir aqui na loja hoje na parte da tarde? Tô te esperando, tranquei a nossa agenda. Sim. Então, tranquei a nossa agenda, aí faz com que ele veja que aquele tempo é só para ele. E se ele não for, ele acaba me prejudicando, assim. Exato. Porque eu gastei toda a minha energia com ele, né? Exato. Você não tá falando isso diretamente para ele, mas você tá mostrando isso para ele. Mostrando. Então, essa é uma outra estrutura que a gente usa bastante. Fulano, depois que ele fala o horário, agendei segunda-feira, 3 horas da tarde. Fulano, combinado, perfeito. Tranquei a nossa agenda aqui para te atender às 3 horas da tarde. Eu só peço uma coisa, se acontecer qualquer imprevisto, qualquer correria aí, você me avisa pra gente remarcar, combinado? Sim. Legal. O que você quis dizer com ele? Já faz um acordo, né? Exato, é isso aí. Tanto na negociação que a gente vai falar sobre isso, tanto no agendamento, a gente faz micropacto com o cliente. Então, a famosa palavra, né? Tipo, meio que obrigar o cara, eu dei a minha palavra e tem que honrar com a minha palavra. É isso aí. Por exemplo, eu sou assim, se eu combinar um negócio, eu vou. Se eu não conseguir realmente, eu pelo menos eu aviso. Exato. Entendeu? Tem muita gente que por esses meses atendendo
muita gente não tem esse compromisso. Acho que também pelo fato de não jogar essa pergunta que você acabou de mostrar pra gente, entendeu? Tenho minha agenda trancada aqui, minha agenda tá trancada, do jeito que você falou, entendeu? Exatamente. Meio que obrigo a pessoa a dar a palavra dela, mesmo se ela não comprar, assim, como se dizer, ela vem. Exatamente. Né? E assim, o cliente mais filha da mãe não vai ligar para isso. Não vai se Sim. importar para isso. Esse é o cliente que você não vai gastar a mesma energia com o cara que está te valorizando. Sim. É sobre isso que eu falo. O bom vendedor, o bom atendente, tem que saber analisar a temperatura do lead e comportamento dele com você. Sim. Porque a gente vê, a coisa que eu mais vejo hoje é lojas de veículos, imobiliárias, lojas que estão muito atreladas a bem de alto valor, que vai realmente estar atrelada a um sonho de consumo, se comportando como uma loja de roupa. E não é assim que funciona. A loja de roupa você compra, quer, se faz sentido pra você, se serve, serve. Se não serve, tudo bem, meu amigo. Agora, você comprar um carro é outra história. Então, eu tô aqui pra te ajudar. Então, essa é a mentalidade. Então, o vendedor precisa entender que, pô, cara, eu tô deixando de ajudar uma outra pessoa pra te ajudar. Sim. Tu não vai ser incisivo assim com o cliente, mas o comportamento, a postura faz a diferença. Então, a mentalidade de venda tá atrelada a isso. Então, a gente vai entrar na etapa agora de falando um pouquinho mais de negociação, mas eu queria entender um pouquinho mais de vocês agora. Ficou alguma dúvida relacionada ao nosso script, funil, agendamento, alguma coisa que a gente possa ter essa troca aqui agora? Meu, assim, ó, eu entendi perfeitamente cada etapa, né? Como a gente antes já tinha, antes desse rapaz estar fazendo, né, tinha contratado uma empresa que ela deu uns scripts também, e eu notei que saiu muita venda minha adaptando. Eu não copiava assim inteiro o script, mas tipo, eu pegava partes e colocava na minha cabeça e eu ia desenvolvendo na improvisação mesmo. Sim. Com o cliente. Mas tem muito cliente que é fechado. Você tem alguma dúvida? Ele perguntou. Ele perguntou se você tem alguma dúvida. Não, da parte que ele passou tudo eu entendi. Tudo certo, Lucas. Pode ir para a próxima. Não, beleza. Aqui nesse módulo, o que a gente vai ver? Quando o cliente ele chega até a loja, as etapas de negociação. Gente, eu vejo muita loja que comete o erro ali de, quando o cliente chega até a loja, apresentar o veículo para ele. Cara, isso aí pode não parecer, mas impacta muito, sabe por quê? E o Juan, vocês que estão no dia a dia vão entender. Quando o cara chega com o carro dele na troca para avaliação, o que ele tá pensando? Pô, a loja vai jogar o meu carro lá para baixo, o carro da loja vai jogar lá em cima. Pô, meu carro tá bem conservado, tá bonito, tá novo e a loja vai pagar barato no meu carro. Sim. A preocupação do cara é essa, o sentimento que ele sente é esse, que ele vai levar um carro com FIP de 49 e vocês vão pagar 28, 27. Sim. Esse é o sentimento do cara. Você pode jogar o carro no valor que for, você paga bem no carro dele, ele compra, mano. Exatamente. Então, a maior ponto para você ganhar esse cara, ou você até mesmo perder esse cara, ou dar logo susto nele, faz a avaliação de primeira. Sim. Fulano, beleza, antes de você ver lá o carro, deixa eu avaliar seu carro. Faz a avaliação do veículo dele, mostra para ele todas as etapas, porque esse é o primeiro passo para você entrar na negociação. Porque você precisa validar isso. Porque vamos supor que você fale para ele, você leva até o dono lá, todo mundo se isenta, cara, olha, o seu carro está sendo avaliado, a FIP dele tá 40, mas a gente vai pagar 30 mil nele, 10 mil abaixo. O balde que você tinha que jogar de água fria, você já jogou. Já foi. Agora vamos para a parte boa. Que é a parte dele ver o sonho dele. Dele colocar a mulher, a família dele dentro do carro, fazer o test drive. Ver as parcelas. Então, até agora, ele só sabe que vocês vão pagar 30. Agora, vamos ver o restante do atendimento? Como é que vai ser? Então, essa avaliação é muito importante fazer primeiro. Para você dar logo esse susto. Coloca o ruim sempre na frente. Sim. Então, essa é a estrutura. E aí você vai estar dentro da demonstração 360 com o cliente. Fator que o pessoal fala muito. Ah, Lucas, mas às vezes eu vou atender o cliente, ele está na loja ali, ele já viu o carro. Não. Uma coisa é ele tá vendo o carro, outra coisa é você apresentar o veículo para ele. Sim. Então, ele pode estar vendo o carro ali, conduz ele. Tá vendo o carro ali, gostou, né? Vamos lá, vamos avaliar seu carro antes. Sim. Ou então, agora vamos ver o carro aqui.
vou te apresentar. Sei que você já estava vendo, mas agora eu vou te apresentar ele de uma forma mais completa. Sim. Então, leva ele para frente do carro. Começa a falar tudo que você vê e tudo que você sabe do veículo. Então, para você vender carro, você não precisa ser o expert em carro. Você não precisa entender tudo, de válvula, cilindro, quanto que ele faz por litro. Não. Você precisa entender o que o cliente está buscando e saber apresentar isso para ele. Então, pô, cara, dá uma olhada nesse carro aqui. Farol de neblina, tem essa grade aqui na frente em fibra de carbono, repetidor de seta no retrovisor. Vai andando, vai fazendo a volta com ele, olha o lateral do carro, sem nenhum defeito, nenhum arranhão. Porta-malas espaçoso, se tiver GNV você fala, se não tiver. E vai para a parte interna do veículo por último. Que a parte interna é a hora que o cara entra no carro. Sim. Então, entrou na parte interna, você sempre segue a ordem ali. Ó, primeiro volante, painel, multimídia, ar-condicionado e marcha. E se o carro tiver ou não, teto solar, por último ali. Segue sempre essa ordem de apresentação. Primeiro que você vai estar definindo o seu script, se aperfeiçoando nisso. Então você não vai esquecer um dia de apresentar um ponto relevante do painel. Porque você sabe que toda vez você vai apresentar o volante, painel, a marcha, o ar-condicionado e marcha. Ar-condicionado e teto solar. Então toda vez que você definir o seu modelo de apresentação, vai facilitar isso também no seu dia a dia de venda. Bastante. Então você entra dentro dessa estrutura. Olha só esse volante, esse painel aqui, vem com multimídia original, ar-condicionado gelando 100% marcha. Apresentou o veículo para o cliente. Então, fazer o de melhor que o carro pode oferecer para ele, né? Exatamente. Essa é a hora da agregação de valor. Então, um carro que na visão dele de preço está custando 60, quando você costuma apresentar, ele começa a pensar assim, caraca, esse carro vai sair caro. Começa a pensar mais, né? Ele começa a pensar assim, pô, esse carro vai sair caro. Mas o carro vai sair caro por quê? O pensamento dele de que o carro vai sair caro não é ruim pra gente. Sim. Quer dizer que ele está valorizando o veículo. Então, esse é o sentimento que você gera no cliente, valor. Valor. Então, quando a gente avança na demonstração 360, é gerar a percepção de valor, mostrar domínio do produto e aumentar o desejo do veículo. Sim. E entrando aí, conduzindo para o test drive. Não sei se vocês fazem aí test drive. Faz. Mas se faz, cara, o test drive não é negociação, não é hora de falar do carro, não é hora de falar de preço, não é hora de vender, falar de parcela, não é hora de falar de nada disso. Porque o que eu mais vejo, o cara entra no test drive e fica assim, pô, o carro é bom, né? É leve, gostoso de dirigir, ar-condicionado tá gelando, gostou da multimídia, cliente? Gostou disso daqui? O carro tá confortável, tal. Cara, o test drive não é pra isso. O test drive é pra você deixar o cara se sentir à vontade em relação ao veículo e você fazer perguntas de conexão. Pô, cliente, pra que você tá querendo comprar o carro? É pra trabalho? Você tá bem? Tô bem, o senhor. Você tá... Daqui a pouquinho. Oi? Daqui a pouquinho. Pode ir ver isso daí. Se você precisar... Pode falar. Não tem problema pode não. falar, Lucas. Beleza. Fazer perguntas de conexão para ele. Cliente, com que você trabalha? Pô, você tá comprando um carro para trabalho? Qual é o seu interesse? Às vezes o cliente ele tá comprando, ele tá levando um carro na troca hatch e pegando um sedã porque ele quer mais espaço para a família dele. Sim. Às vezes o cara tá, por exemplo, que é o meu caso, que eu tô querendo trocar de carro já também. Quer um carro mais espaçoso porque eu tive filho. Sim. Então você precisa saber dessas informações que na negociação você vai jogar isso também. Então, o test drive é para isso, você gerar conexão, elo com o cliente ali. Então, gera intimidade com ele, foge da venda do carro. Fica bem à vontade, cara. Se ele quiser o carro, ele quer. Se ele não quiser, também tá tudo bem. Mas deixa ele se sentir à vontade. Isso aí, falar no test drive, falar só de alguma coisa do carro, só se exemplo, ele perguntar, isso, né? Exatamente. Se ele perguntar de alguma coisa ali, aí tudo bem. Você vai falar com ele, vai conduzir ele ali dentro das dúvidas que ele tá tendo. Sim. Então, é isso. O test drive é o test drive, não é venda e não é negociação. É para ele sentir o carro mesmo, né? Exatamente. Depois da explicação, exemplo, antes de do test drive, explicar tudo do carro, aí ele dirigir, ele mesmo ligar o ar, ele vê lá como é que funciona, ver piloto automático, ver umas coisas que o carro dele não tem. Isso. Né? Que é os pontos que trava o cliente, né? Na apresentação, você já falou tudo para ele sobre isso daí. No test drive, deixa ele futucar. Sim. A real é essa, tem que deixar ele lá, cara, apertar o botão, mexer na multimídia, conectar o Bluetooth. Que não ficar com o pitbull aqui, ó. Né? Tem cliente que eu vejo assim, que o cliente entra dentro do carro, tu perde 40 minutos com o cliente porque você quer que ele conecte o Bluetooth do celular dele pra ele ir no test drive ouvindo a música.
Pô, cara, tu sabe se o cliente quer ouvir música? Tu pergunta na apresentação, falando, a gente vai fazer o test drive, você quer conectar o Bluetooth aí pra você ouvir música, alguma coisa? Ele vai falar, Sim. se quer ou se não quer. Se não quer, você segue o baile. Se quer, aí tudo bem. Você gasta o tempinho com ele ali antes do test drive, conecta. Uhum. Porque senão você quer entregar demais e não tá entregando nada. Tá só perdendo Sim. tempo. Então, esse é o principal ponto. Agora, ambiente de negociação. Você seguiu todo o projeto ali. Você já fez a avaliação, já Sim. apresentou, já fez o test drive. O cliente precisa se sentir em um ambiente de negociação. É o que eu Sim. mais vejo. Quando o cliente ele sai ali do momento ali, o que você faz? Vamos lá dentro tomar um café? Vamos lá dentro ver as parcelas? Não é isso, Sim. cara. Ele não vai lá dentro tomar um café contigo. Ele não veio na loja para isso. Então, Aham. assim, você pode usar essa chamada para um cliente que virou já mais amigo, mais íntimo, tá fazendo follow, pô, tá Sim. tendo mais interação no agendamento, beleza. Momento de negociação, não. O Sim. momento de negociação, ele é sério. Não porque a loja quer vender o carro, mas porque é a hora que vocês vão entrar numa briga com o banco para conseguir a condição para ele comprar o carro, pô. Sim. Então ele tem que ter esse senso. E a gente não passa esse senso pra ele quando fala, vamos lá dentro tomar uma água no ar-condicionado, você tá no sofá, que sempre tem e usa esse argumento. Sim, é pra não deixar o cliente fora da loja e sair correndo, né? Porque tem É. alguns que fazem isso. Exato. Então, mas é sobre isso. Se o cliente ele chegou na loja e ele tá ali, você vai atender ele daqui a pouco, você leva ele pra uma salinha, vamos lá tomar um café e tudo mais. Agora, se o cliente ele já passou pelo script, ele vai entrar na etapa de você negociar com ele, não use essa frase. Fala, Sim. cliente, vamos lá agora negociar? Vamos ver agora quanto é que vai ficar? O que eu gosto de alinhar antes? Eu sempre uso, mais uma vez, o micropacto. Sim. Antes da negociação. Cliente, agora a gente vai lá, entrar na salinha ali, ali é o momento que a gente senta, que a gente vai brigar pelas melhores condições pra gente realizar seu sonho, você sair daqui com esse carro. Sim. O meu trabalho, meu papel hoje é te ajudar a você sair daqui com esse carro. Só que hoje a gente tem um impeditivo, que é o Sim. banco. Sabe qual banco? O Banco Pan, Santander, Financeira, Itaú, Bradesco. O que a gente vai fazer? A gente vai sentar lá dentro agora e vai brigar, cara, com o banco. Porque a loja não tá aqui pra vender só o carro pra você, mas tá pra te ajudar a conquistar esse bem. Legal. Então, assim, você pode ter certeza que o máximo que a gente puder fazer pra você conquistar isso daí, a gente vai fazer. Agora... Ele já se sente mais importante, né? Exatamente. Você fez essa abertura com ele. Agora, vamos lá? Tá fazendo sentido pra você? Nesse momento, nesse pacto aqui da negociação, você pode fazer um sim ou não. Sim. Porque ele tem que afirmar pra você alguma coisa. Aham. Então, a Você já partir tá passando pra ele que ele tá indo pra mesa pra negociar, pra comprar, né? Ele É não isso tá É isso aí. carotando, né? Você já tá Sim. levando ele pra mesa, ele vai subir pra mesa sabendo disso, que ele vai lá negociar pra comprar o carro. Então isso já dá um negócio. Ou ele foge ali na hora, ou se ele quer mesmo, ele vai É isso avançar, aí. né? Exatamente. E por Sim. que a gente faz isso? Por causa de energia. Porque o vendedor ele começa num dia com energia e ele termina o outro dia com menos. Sabe o que É. alimenta a energia do vendedor? Vender. Entendi. Cara, se você fizer 5 vendas de manhã, pode dar 8, 9 horas da noite que tu quer vender ainda, cara. Se É. não adianta, tu quer vender mais, Tá porque no tu tá, gás. tá girando. Agora, quando tu começa o dia, tu atende 5, 10, 15, 20, 30 clientes ali, tu segue o processo todinho, o cara não vem, não compra, tu fica, pô, vou Sim. pra amanhã, já quero o dia de amanhã, tu só quer que esse dia acabe. E a real é essa. Então, assim, quando você passa isso pro cliente, faz esse micropacto com ele para levar ele pra negociação, cara, prepara o ambiente de negociação. Não fica, enquanto ele tá negociando contigo aqui, o outro tá sentado de qualquer jeito lá mexendo no celular, tá conversando, não. Tá todo mundo ali no mesmo propósito. Se o Juan levou um cliente pra sala pra negociação, a Thaís pode ajudar, o Marcos pode ajudar, a mesma coisa. Thaís tá em negociação com o cliente, o Juan pode ajudar, pô, o cliente mudou de ideia, ele viu outro carro também. Juan, corre lá, vê o KM do carro. Tá Sim. todo mundo ali no mesmo objetivo. Então quando você passa esse sentimento de equipe pro cliente, a venda acontece. Sim. E o cliente, ele sente que o atendimento está sendo ali esforçado pra caramba pra ele Sim. sair dali com o carro. Então, a gente entra dentro dessas etapas, de preparar o ambiente e mostrar pra ele que tá tudo pronto, pra gente negociar e ajudar ele. Então, dentro do ambiente de negociação, ponto importante, sempre verbal e visual. Então, o verbal é tudo que você fala pro cliente. O visual, você precisa de uma folha em branco. Gente, compra um pacote aí de folha 4, sei lá, deixa Sim. aí só pra vocês anotarem e mostrar de forma visual pro cliente a proposta. Sim. Qual que é a proposta?
fulano, você vai levar esse carro aqui, Ford Ka, a entrada do seu carro está sendo avaliado em 30, o nosso carro está sendo avaliado em X, você vai levar ele polido, higienizado, IPVA pago, com multimídia original, com banco de couro, enfim, com a condição que você estiver dando para ele naquele momento, verbaliza isso, escreve no papel aquilo que você está falando, para ele entender que você está dando uma proposta para ele. Sim. A partir daquilo dali, que você está fazendo a proposta para ele ali, o que vocês vão estar? É claro, brigando com o banco para ver as melhores parcelas, que se adequem ali àquilo que ele está buscando. Sempre apresenta para o cliente uma condição para ele levar o carro hoje e uma condição para ele levar depois. Amanhã. Isso precisa ser... Não, depois eu digo... Se ele voltar na loja daqui a 60 dias, a condição... Ele não pode comprar agora. Oi? Tipo, você faz uma oferta especial pra ele fechar. Pra ele fechar. Comigo. Tipo, pode falar assim, ó, se você me dá o retorno até amanhã, eu consigo segurar o carro nesse valor aqui que eu te dei o desconto. Mas caso um pouco mais pra frente, eu não garanto. Né? Essa condição é pra hoje ou amanhã. Exatamente. E assim, assim como a gente usa... o valor, o carro é esse valor, mas para você fechar agora, eu faço esse valor aqui para você fechar agora. Exato. Sim. Mas a proposta não é, por exemplo, você falar para o cliente, eu faço esse valor para você fechar agora comigo. O que você tá fazendo aqui? Cara, tu compra esse carro... Tá desesperado, né? Exato. Isso mas funciona aqui. Não tô falando que não funciona. Sim. Mas digo assim, clientes e clientes, né? Eu digo assim, eu sempre falo, aumentar a taxa de aproveitamento. Ao invés de você falar assim, cara, tô fazendo isso aqui pra você levar agora, você vai explicar pra ele por que você tem essa oferta. Sim. O que eu gosto de falar? Fulano, o que acontece quando você compra um carro com a gente hoje? Isso antes de eu mostrar pra ele a proposta. Você melhora o fluxo de caixa aqui da agência. Sim. Eu não tenho que ficar te ligando depois, então, ou seja, eu não tenho custo comercial de ficar fazendo follow pra você, porque tudo tem custo. Alguém não tem que ficar ligando pra ele, fazendo processo de recuperação. Você realiza o seu sonho mais rápido. Você, de uma certa forma, tá beneficiando a gente por estar comprando o carro e gerando caixa para nossa empresa. Pelo seu poder de decisão de comprar o carro hoje, a gente repassa isso para o cliente como um benefício. Então, ou seja, essa condição para você levar o carro hoje não é papo de vendedor, é realmente um benefício que você tem por estar levando o carro de uma forma mais rápida e assertiva. Sim. Então, legal. A condição, aí geralmente eu pergunto ou, dependendo de como o cliente está, eu conduzo direto. Mas às vezes faz sentido você perguntar, faz sentido para você ver essa proposta para você levar esse carro hoje? Se o cliente falar para você que não faz, tu já, dá um passo atrás assim, que ele não tá tão interessado assim em comprar esse carro, cara. Porque às vezes você vai gastar todos os... Você já apresentou, mostrou, fez test drive, aí tá na mesa e acontece isso. Aí tu vai gastar todas as suas cartadas de negociação ali num cara que tá com o pé atrás. Sim. Então pergunta pra ele, faz sentido pra você eu te apresentar essa condição pra você levar esse carro hoje? Aí tem uns que brincam, né? Sim, né? Já tô aqui, tá na água, tem que se molhar. E vambora. Então você coloca o papel pra ele lá e começa. Pra você levar o carro hoje, você vai ter isso, aquilo outro. Sim. Agora, vamos chegar na parcela que você tá querendo. Vamos tentar chegar na parcela que você tá querendo. E que seja justo. Então, a ideia pro cliente é passar. A gente tá tentando fazer algo justo. Então, essa palavra pro cliente tem poder. Tem. Então usa bastante isso na negociação, cara. Estamos tentando fazer algo justo para você. Então, ele vai entender também que você está se preocupando com ele, não só com o valor que vai entrar para a loja, né? Exatamente. Então o cliente ele vai ter esse senso o tempo todo de que você é o intermediador entre ele e o banco. Eu acho justo. Porque ele não vai comprar o carro com o banco, ele vai comprar com a loja. Mas você é o intermediador dele ali. Sim. Porque o impeditivo que o comprador vê é que a loja vai atrapalhar ele de comprar o carro. Porque não é a loja que atrapalha. A gente sabe que é o banco que não libera a parcela que ele quer. Não libera a condição que ele quer. Porque eu tenho certeza que se o banco falasse assim pra vocês, gente, o cliente quer a parcela de 1.000 num carro de 60 mil, a gente faz. Vocês vão estar vendendo a rodo. Sim. Só que o impeditivo é o banco. Tanto pra loja, tanto pro cliente. Quando você mostra essa visão pra ele, ele começa a entender assim, cara, não é bem por aí. O vendedor de carro não é tão mau caráter assim como dizem.
Sim, Entende? Então a gente entendi. começa a trazer essa perspectiva para o atendimento. Então esse é o Legal. ambiente de negociação que é importante. E daí a gente entra dentro dos processos. Etapa, condução E e argumento. argumento. Tudo tem que estar mapeado. O Sim, que eu quero dizer com isso, Juan? Você, a Thaís e o Marcos vão ter que sentar e definir o que vocês vão falar e utilizar em cada processo. E sim, todo mundo vai fazer a mesma coisa. sim, Claro, um ou outro vai falar uma coisinha ali diferente e tudo mais, e o que funcionar vocês anotam para o outro fazer também. sim. Entendi. Porque o resultado de vocês vai replicar. Amanhã depois, pô, a Thaís fala, quero contratar um outro vendedor. Vocês Aham. três têm um processo para falar para aquele cara. Sim. E você com um vendedor mais experiente, você vai falar, cara, o caminho é esse aqui. E ele Ah, só. mas Vai. eu vim de outra loja, a gente fazia assim, assim. Cara, o caminho é esse. A gente Aham. está crescendo, a gente está vendendo, porque a gente está fazendo esse caminho aqui. Não quer Sim. dizer que não possa trazer melhorias. Não é isso que eu Sim. tô falando. Mas coisas pontuais do processo que funciona não Sim. se modifica. Você se Aham. atualiza com o tempo, mas não se Se modifica. atualiza com o tempo. Então, vocês vão definir isso. Sabe o que vocês Sim. vão definir também? Margem de negociação. Porque Sim. tem coisas que o Juan, de repente, não vai poder oferecer. Ah, o Juan Aham. não pode oferecer para o cliente PVA pago. Ele precisa perguntar para o Marcos primeiro. Sim. Uma hipótese. Então, defina isso antes. Sabe por quê? Para o Juan Uhum. ficar mais à vontade para negociar. Sim, porque às vezes você fica com medo de falar alguma coisa e falar errado e depois tomar uma bronca, Exato. né? Exatamente. Então, o que você tem que olhar, né? Isso no âmbito geral. O que você prometer para o cliente, cara, tá prometido. Tá prometido, entendi. Não pode voltar mais atrás. Por isso é importante vocês mapear até que ponto vocês conseguem oferecer de condição dentro ou de cada veículo ou de modo geral. Tem Modo loja geral. que não, é uma condição para cada veículo e tem loja que para todos os veículos pode oferecer que não tem problema. A gente cobra. Sim. Então vocês têm que mapear isso para poder isso daí ficar mais fácil na etapa de negociação. Mas Sim. não quer dizer também que uma coisa que dependa de terceiro ou do dono não seja positivo. Aham. Tem uma coisa que a gente usa bastante. Pô, o cliente tá pedindo uma coisa que o Juan não sabe se pode. Ele tem que perguntar pra Thaís ou pro Marcos. Aham. O que tu vai falar pro cliente? Fulano, se eu conseguir essa condição... Olha, eu não sei. Mas se eu conseguir essa condição, a gente fecha? Sim. E acabou. Às vezes assim, ó, umas coisas que eu uso que dá certo nisso daí é sair, aí, mesmo que não fale com ninguém, você pega o telefone e fala tal, finge que tá falando, depois você volta, ou às vezes desce a escada, aí fica aqui perto dos carros e fala, aí você fala assim, ó, sim, ele tá aqui na minha frente, ele tá aqui se você fizer isso daí, ele fecha, aí você volta pra mesa e Já volta com a mão, negócio fechado. isso, negócio fechado, né, já O volta cara com a já mão já falou estendida que e fala, ó, ele fecha, parabéns pela compra. Cara, é exatamente isso. Eu Aham. faço isso até em call online. O cara fala, não sei. Eu posso tomar, às vezes, eu posso tomar a decisão sozinha. Sim. Sozinho. Só que o cliente, ele tá tão apreensivo em tomar a decisão, que sabe o que ele quer? Ele quer negociar contigo, ele quer tentar um desconto melhor pra ele dizer assim, cara, pô, eles não vão conseguir me dar o desconto, não vou comprar, eu vou embora. Às vezes Sim. o cliente quer uma desculpa pra ele não comprar o carro. Aham. Então ele vai Falar que não deu o desconto que eu precisava, né? Exato. Aí ele conseguiu a desculpa que ele tinha pra poder ir embora. Pra poder ir Sair embora. daí. Sim. Então o que às vezes é bom você fazer também? Cara, olha, eu posso ver isso aqui, posso ligar pra ele aqui agora. Se eu conseguir, a gente tá fechado? Pronto. Sim, Volta com ele, tá fechado. E acabou. tá fechado. Tá resolvido. Se precisar realmente da ligação, aí vai fazer a ligação. Se não precisar, Ligação mesmo. você Aham. pode usar essa estratégia aí e seguir. Tem cliente que é até engraçado. Que tem cliente que às vezes eu não dou nem o trabalho de ligar. Eu falo assim, cara, se eu conseguir essa condição, vou tentar aqui. Se eu conseguir essa condição de tá fechado, ele fala sim. Eu falo, tá fechado. Imediato. Às vezes eu nem ligo. Imediato. Aí o cliente fica Entendi. assim e já era, cara. Acabou os argumentos, acabou a desculpa, ele não tem mais nada. O único Aham. impeditivo dele levar o carro pra casa seria ele. Sim, é verdade. Então, aí a gente começa a inverter os Sim. papéis na negociação. Aham. Então, Você falou muita coisa que eu já passei. é isso aí. Então, cara, vocês vão viver diversos cenários diferentes, mas esses cenários que a gente está trazendo são os principais. Sim, Então, coisas que acontecem no dia a dia. Agora, o pós-venda ali, que a gente fala sempre, fidelização e prova social.
Aham. Por quê? O lead que você. Vamos supor que vocês pagaram R$2, R$3 no lead. Isso Certo. não quer dizer que o custo de aquisição de um cliente, que é um CAC, é R$2. Não se Aham. confundam. Tem muita gente que acha assim: ah, o meu custo por lead na campanha tá R$2 por lead. Sim. Não é o custo para aquisição de cliente. O Aham. custo para aquisição de cliente, ele é baseado no somatório de leads que você teve em relação à Sim. venda. A venda. Então, se você recebeu ali 100 clientes e você fez uma venda, o seu custo de aquisição está em 10%. Sim, 10%. No caso, 1%, né? Uma venda. 1%. Se você pegou 100 e fez 10, está em 10%, 10 vendas. 10%. Então, você sabe que você vai gastar, uma hipótese, né? Se você gastou R$100 Certo. para adquirir 10 clientes, o seu Sim. custo para adquirir um cliente está R$10. Sim. Então, é claro que pro setor automotivo vai estar muito mais caro, vai estar 200, 300, R$400 por lead. Então, a gente já validou que para você ter um cliente efetivo, você gasta ali de 400 a 750. Sim. Esse é o custo para você pegar um lead comprador. Então, Sim, comprador. na diluição do lucro do carro, isso já tem que estar batendo. Que é isso que eu falo, a loja tem que ter uma visão expansiva, não só uma visão ali de aquela viseira ali, que só tá olhando só para Viseira campanha. de cavalo. Olha para campanha e olha para venda. É tudo uma coisa Sim. só. Porque você precisa olhar quanto que você gastou, quanto que tá voltando, quanto que tá comendo da sua margem de lucro. Porque da Sim. venda do carro vai ser comissão do vendedor, comissão da loja, aluguel, vai ser um monte de coisa. Então você faz esse cálculo para você entender. Então, a Sim. fidelização em prova social faz com que você barateie o seu CAC. Meu Ou CAC. seja, um cliente que você gastou 750, você multiplica ele por 2, porque se você pegou indicação. Por Sim. 3, porque você pegou 2 indicações. Então, é isso. Fidelização em prova social tá atrelada a você conseguir mais indicação. O cara Sim. comprou o carro contigo, Lucas, você não vai falar pra ele assim, fulano, vamos lá fazer um vídeo do carro, não é isso, não é você falar pro cliente o que você vai fazer. Sim. Você fala, fulano, parabéns, o carro é seu, finalizou ali a etapa toda, a negociação, o cara comprou o carro, vai pegar a chave, tudo pra entregar pra ele bonitinho. Chegou nessa etapa, o que você vai fazer? Fulano, me dá o seu feedback, que ele é muito importante pra nós. O que você achou do nosso atendimento? O que você achou do nosso processo? Ele vai te falar de uma forma branda ali, bem tranquila, porque é tete a tete. Dependendo do que ele falar, é claro, tu vai falar assim pra ele, você topa gravar um vídeo comigo? Eu coletar alguns feedbacks pra mim compartilhar? Sim. Aí você vai coletar o feedback e a prova social desse cara. Então, assim, primeiro você precisa coletar do cliente que foi algo positivo, e depois você Algo fala pra bom ele, pra cara, ele. Vamos, me ajuda a compartilhar isso para outras pessoas. A gente precisa ajudar mais pessoas como você. Me ajuda com o seu feedback, uma prova social ali. Então, o que você vai pedir para esse cliente? O que eu vou pedir de você só? Um vídeo, onde eu vou coletar de você essa prova social. Uma foto de eu te entregando o carro, lacinho, aquela coisa toda. E se puder um comentário no Google. Exatamente. Que aí entra do parâmetro de texto. Que ele pode ser comentário no Google ou uma mensagem no WhatsApp ali. Uma mensagem, a gente pode printar essa mensagem, né? E usar também como prova social. Exatamente. Então, as provas sociais sempre tentam coletar as 3. Sim. Vídeo, foto e texto. Se o cliente ele não quiser uma ou outra, tenta pelo menos uma, cara. Uma. Se o cliente ele passou por toda essa etapa contigo, ele comprou o carro, você tem 99,9% de chance de você conseguir pelo menos uma. Sim. Então, sempre faça isso. Não esquece, faz parte do processo. Entendeu? Que o cara vai embora com o carro, esqueci de tirar foto com ele, esqueci. Não, isso é tão importante quanto a venda. Sim. Porque você deixar o cara sair da loja sem a prova social é você perder a próxima venda. A próxima venda, porque com a venda dele, a prova social dele, eu posso atrair mais gente, né? Exatamente. Então é sobre isso. É você colocar o cara ali do lado do carro, coletar dele informação. Olha, gente, tô aqui na Nação Motors, mais um cliente aqui satisfeito, comprando, saindo com o seu veículo novo. Fulano, me conta como foi a negociação, o que você achou do nosso trabalho. Você nos indica? Cara, pode até me mandar esse vídeo que eu subo na campanha. Sim, Porque legal. Chega cliente demais a respeito disso daí também. E isso fortifica cada vez mais o perfil e a marca. Então, quanto mais vocês aparecerem no Instagram organicamente postando isso, no tráfego postando isso, mais a Nação Motors vai ficando à frente, não dependendo, visível, né? não dependendo tanto também da disputa de leilão.
Sim, Sabe por entendi. quê? O Facebook, ele entrega mais quem paga mais. Quem paga mais, Quem paga mais? Quem tá clicando mais. Sim, É por isso que eu falo que às vezes a melhor oferta, a melhor condição, consegue brigar. sim. Então se você, às vezes, os seus concorrentes estão anunciando a 100, você está colocando 50, se o pessoal tá clicando a beça no seu anúncio, pode ter certeza que tu tá na frente. Aham. Então, independente do fator, sabe por quê? Porque o que o cliente gasta ali em um dia, Sim, você tá gastando com R$ 50. Então ele sabe que a hora que você aumentar o seu orçamento para 100, você explode. E isso a gente vai analisando com o tempo. Então, fidelização, prova social, extremamente importante. sim. Agora, que a gente falou sobre a parte total aí, eu sei que o treinamento ele pode ser um pouquinho mais demorado, tá, gente? Mas é porque a gente fala sobre todas as partes aqui para mistificar tudo. Mas, depois a gente falou de negociação, agendamento, como é que funciona o script. Cara, uma coisa que é muito importante, eu precisei adicionar isso aqui no final da minha apresentação, que é um pecado muito grande. Hoje Sim. você vê as lojas no Brasil, você chega na loja, não tem um som rodando, tá um ambiente morto, o vendedor tá sentado lá dentro no ar-condicionado, atendendo no celular, a loja tá assim, vazia, tá? Falta rolar aquelas bolinhas do deserto na loja. Sim. Cara, isso é muito ruim. Muito ruim. O que você precisa fazer para melhorar isso? Cara, coloca uma caixa de som lá na porta da loja, melhora, já preenche o ambiente com som. Tem loja que coloca aqueles Homem-Aranha dançando lá na frente, fazendo loucura, um balãozão. Cada carro lá organizado, com um balão em cima. A loja organizada, um ambiente ali. Porque o que eu mais vejo hoje é, cara, vamos fazer uma feira. E feira vai, joga a loja lá pra cima. Você vende 5, 6, 7, 10 carros a mais na feira. Mas Aham. o que você faz de diferente na feira? É o lanche que você coloca pro cliente? São os benefícios que o banco te dá? É só isso? Não é, cara. É só a mudança que você faz. Então Aham. você pode colocar ali todos os dias, cara, o mesmo ambiente de feira que vai encher a loja. Sim. Claro, as negociações vai ficar as melhores propostas ficam partidas ali pra feira. Agora, você pode estar todo dia com a caixa de som rolando ali, a mesma intensidade, a mesma energia, porque o cliente que passa ali na frente da loja, pô, tá tocando um som ali, deve estar tendo alguma coisa. Deve ser Eu vou te dar um exemplo assim, ó. Aqui na nossa rua, aqui só tem a gente. Uhum, Tem muita gente que passa aqui e não nota a loja, exato. entendeu? Não nota a loja. Aí depois, às vezes, tá passando a pé aqui e fala, ô meu, eu passo aqui todo dia e nunca percebi que aqui tem uma loja. É uma dor. É. Que facada que é ouvir isso. Então, tipo, chamar a atenção fora da loja atrai público para dentro curioso, né? Muita gente que não tem tempo, às vezes passa direto, mas passo ali todo dia, aí o cliente vê os carros ali, vê a loja, identifica a loja, aí vem na loja, aí também gera bastante cliente de porta, Uhum. né? E é um custo que se paga. Sabe por quê? Sim. Às vezes você vai investir numa caixa de som boa pra colocar lá na porta. Só que você, paguei R$ 1.000 aqui numa caixa de somzinha boa pra botar aqui no pátio da loja. Coloquei uns enfeites na loja, letreiro direitinho. A loja tá apresentável, tá um ambiente legal. É um custo fixo único. Sim. Você não vai pagar isso recorrentemente. Então você vai pagar isso uma única vez e vai estar gerando pra você esse ambiente, esse preenchimento que atrai novos clientes. Seria legal a gente fazer um teste nisso daí, né? Para ver o retorno disso daí, como eu te falei, muita gente passa que não vê, porque, né? Exatamente. Porque assim, não adianta ter vendedor animado em loja morta, como Sim. também não adianta a loja estar super animada e o vendedor tá morto. Uhum. Então tem que estar todo mundo trazendo essa energia de venda. Então Sim. é por isso que assim, eu gosto de quando eu entro na reunião, por mais que seja em chamada de vídeo, no meu caso, eu tentar passar a minha energia pro outro lado. Então Sim. você vê que eu me apresento, eu falo da minha família um pouquinho, dos meus 3 cachorros. Às vezes eu falo dos meus 3 cachorros, aí a pessoa ri. Se ri, já gerou um ponto de conexão comigo. Então eu sei que a pessoa gosta de cachorro, se ficar sério é porque não gosta. Então eu vou analisando todos esses fatores. E a forma que eu falo com o cliente que eu vou passando, não mostra só que eu tenho conhecimento sobre o assunto, mas também gera com ele a energia necessária para implementar o processo dele. Então, a mesma energia que o cara vê na loja, ele vai ver, cara, esse pessoal aqui vai me ajudar a comprar meu carro. Sim. Então, é sobre isso. Sobre você preparar também o ambiente. Por isso eu falo, ambiente de negociação, ambiente do pátio da loja. Coloca tudo de uma forma que esteja redondo. Porque às vezes a gente pensa que, não, vou investir em marketing, vou investir em tráfego. Não.
esteja tudo alinhado, desde a parte orgânica até a parte de aquisição de cliente, até a parte de atendimento, parte de venda, parte de entrega e de pós-venda. Isso Sim. tudo é importante. Não tem algo que seja mais importante do que outro aí. É a mesma balança. No final das contas, o resultado é o fator financeiro. Então, esse é o nosso resultado, é colher esses frutos. Então, a Sim. gente traz esse módulo aí para poder a gente ter essa ambiência de negociação e conseguir tratar isso de uma forma mais melhor, de uma forma assertiva. Gente, ficou Sim. alguma dúvida, alguma coisa que a gente consiga já falar sobre isso daqui? Meu, as dúvidas que eu tinha eu tirei todas e entendi muito bem o que você passou, me vi em muitos casos que você disse, Uhum. né? E eu acho que é muito bom o seu script, as coisas que você apresentou pra gente. E eu tenho certeza que eu vou botar em prática tudo que você vai oferecer pra gente, né? Bacana. Gente, é sobre isso. Eu sei que a maior dificuldade que vocês têm, que eu geralmente observo nas lojas, é para as mudanças. Sim, Mudança às vezes de mentalidade, mudança às vezes de colocar em prática algo que é mais trabalhoso, sim, colocar em prática a questão de organização em CRM. Você vai ver que é um pouquinho mais chato, tem que arrastar o card para lá, tomar nota do lead, tudo mais. Coisas que aos nossos olhos parece que não importa tanto, importa mais a venda. Pô. O cliente vem aqui comprar o carro e eu ganhar dinheiro. sim, Mas é o que eu falo, a curto prazo não coloca caixa. Mas a médio e longo prazo vai colocar e vai gerar resultado para vocês. Amanhã depois, cara, vocês colocam uma pessoa só para fazer esse trabalho chato. sim, Mas enfim, hoje a equipe são 3 pessoas. Então são essas 3 pessoas que está destinada a se organizar, a se estruturar e a conversar entre si. Para sim, vocês definirem ali o melhor modelo. Às vezes não é o melhor modelo organizar o CRM todo dia. Organiza o CRM todo final da semana. sim. Isso vai depender da quantidade de leads que a gente pega também, porque senão acumula. Então, Uhum. é esse processo de organização que a gente tem que ter. Mas bacana, a gente vai finalizar o nosso treinamento agora, Tá. mas sempre antes de finalizar, eu falo de 2 módulos super rápidos, que é o módulo de social selling, que é o módulo que vocês vão estar trabalhando organicamente no Instagram de vocês, se posicionar, falar, aparecer Sim. mais, e o módulo de gestão. Então, é um módulo que eu falo de forma mais breve, mas ele gera tanto resultado quanto esse módulo de negociação que a gente falou aqui agora. Uhum. Cara, o que pega bastante? Ó, dentro do social selling, o que vocês têm que pegar? Entender? E o Vieira vai jogar pra você. Então, assim. Gravação de conteúdo. Gravação de conteúdo em massa. Ó, setor automotivo não precisa ficar naquela de eu vou postar um vídeo por dia, 2 vídeos por dia. Eu pego um sábado, eu gravo 7 vídeos e posto um por dia. Loja de veículos não funciona. Um minutinho, que eu tô num carro que a cliente quer ver, peraí. Sem problema, vai lá. Tem um Gol 20. Tudo bem? Estava fazendo uma reunião. Peraí. Beleza. Bora lá. Vamos lá. O conteúdo em massa que eu quero dizer para o social selling. Social selling é posicionamento dentro das redes sociais. Loja de veículos não pode trabalhar postando, eu posto um vídeo por dia, 2 vídeos ali, eu gravo quando dá. Thaís. Vai lá, eu estou ocupada. Eu que vou botar. O treinamento fica gravado, depois vocês recebem também, é mais de boa. Mas o que eu tava falando? O vídeo, como é que funciona a parte de postar? Para a loja de veículos, quanto mais volume você gera dentro do perfil, mais você cresce organicamente. Isso eu tô falando para crescer o perfil organicamente e conseguir ganhar clientes organicamente sem pagar um tráfego pago por isso. Sim. Então, quanto mais conteúdo em massa, em volume vocês geram, mais resultado vocês geram. Sabe por quê? Porque para loja de veículos é diferente. Você não precisa ficar pegando todo dia um videozinho viral, o tempo todo você pegando ali meme para postar. Não é sobre isso. É sobre você estar aparecendo os bastidores, a loja, o dia a dia da loja. Então, cara, pode gravar o vídeo, tá disponível ali? Coloca, pessoal, vem ver aqui na loja, Nação Motos, o carro XYY, pega e joga no perfil.
e joga 3, 4, 5, 7, 10 vídeos por dia no feed, nos stories em massa. Porque quanto mais vocês colocam conteúdo em massa dentro do perfil, menos o seu concorrente está colocando. E isso é um ponto muito importante. Porque o seu concorrente está ali, colocou a social media para trabalhar para eles. A social media prepara ali a linha editorial, posta um vídeo por semana, um vídeo segunda, terça, quarta, quinta e sexta, enquanto vocês estão postando 3, 4, 5 vídeos. Ou imagem, ou prova social, ou seja lá o que for. Então, quanto mais conteúdo vocês gerarem, mais a loja vai crescer. Então, criar essa presença ativa. Então, vocês não precisam se privar muito disso. E outro ponto, sempre aparece nos stories. Vocês podem até esquecer de fazer o post, mas stories todo dia. Gente, bom dia, abriu a loja, já gravo, abrindo a loja. Pessoal, tô abrindo a loja, olha aqui, tudo mais, vem cá comprar carro com a gente, não sei o que lá. Amostra as oportunidades do dia, de manhã, à tarde. Pessoal, pós-almoço, dá uma olhada nessa oportunidade aqui, tal. À tarde, final da loja, fechando a loja, menos um dia e tudo mais. Cliente está em negociação, cliente está em visitação, filma. Olha lá, pessoal, mais um cliente visitando, vendo a loja. Olha lá, pessoal, um cliente lá dentro, lá da salinha lá, ó, em negociação. Tudo isso é muito importante. Está sendo pego e todos os dias. Por isso que eu falo, é um trabalho chato de você começar a entrar nisso, de gravar, de se organizar, mas gera resultado a médio e longo prazo. Okay. Então, criação dos criativos 360 e viral. Eu vou passar para vocês um roteiro de criativo. Então, sempre que a gente for gravar um vídeo em vídeo, eu vou mandar um roteiro de como vocês têm que fazer, com exemplo, com como que tem que falar, para ficar tudo certinho. Então, ele sempre é 360, a mesma apresentação ali do carro, na mesma estrutura. Então, a gente segue esse modelo de criativo para subir na campanha. Agora, pontos importantes sobre social selling. Tem que estar aparecendo todo dia, precisa estar se esforçando para gerar conteúdo em massa, mas você precisa sempre comunicar com o seu público. Não posta nunca, gente, no perfil do Instagram da loja de vocês, o conteúdo assim, quando o cliente vem na loja e aqueles conteúdos zoando o cliente. Sim. Sabe quem vai rir disso? Loja de veículo. Vendedor de carro vai rir disso. Cliente não. O cliente não. Então, sempre faça conteúdos que tá atrás do seu público-alvo. Então, eu sei que o vídeo ele dá engajamento, viraliza, traz resultado, mas não traz resultado de venda. Então, é sobre isso que eu sempre gosto de trazer também. Então, stories diários que a gente está falando, postar todo dia, mostrar a rotina comercial e manter a audiência aquecida. O tráfego, ele já está aquecendo a audiência de vocês. Então, o cliente que ele está vendo o anúncio, ele está entrando no perfil. Ele também está vendo os stories. Então, imagina que o cliente ele vê o anúncio, ele entra dentro do perfil da loja, não tem nada. Aí ele entra dentro dos stories, não postou nada. Nos destaques ali, não tem nada. Cara, isso aí passa para ele assim, eu vou clicar e vou conversar com ele no WhatsApp para ver como é que é, porque no Instagram não tirei dúvida nenhuma. Uhum. E tem cliente que às vezes ele entra no perfil, se ele sanar todas as dúvidas ali, às vezes ele já vê o endereço e vai direto. Esquece até do atendimento. Então, tá muito atrelado a isso. Então, estrutura dos conteúdos. Prova social, bastidores, dia a dia e conexão com o público. Então, sempre humanizar a marca de vocês o máximo possível, com vocês aparecendo. Não enche o perfil do Instagram. O perfil do Instagram não é site, não é vitrine, também não é catálogo. Não adianta ficar postando lá, sentar no feed do Instagram, ter 300 carros ali, ter o estoque todinho da loja. Cara, você pode ver que você pode ter assim 10 mil, 15 mil seguidores, mas isso não está influenciando em vocês venderem mais ou menos. Sim. Então não impacta. É o que o nosso Instagram é dessa forma que a menina faz. E eu também não acho bacana. É o que eu falo. Se não gera impacto em venda, não gasta energia com isso. Muda. Porque é melhor você ter um trabalho desgraçado fazendo uma coisa que vai gerar resultado para você, ou que pode gerar, do que você ficar fazendo mais do mesmo, que todo mundo faz, e que não tá gerando venda. Lucas, pode ser que um cliente, é 1 em 1 milhão. A gente não quer trabalhar com a exceção, a gente quer regra. Então, assim, se o perfil tá desse jeito, já começa a mudar, começa a colocar mais vídeo. Não quer dizer que não possa postar os carros lá, pode, mas não pode ter só carro. Só carro. Isso não faz sentido, é melhor que nem poste. Melhor que... Mas, por exemplo, esses vídeos para stories eu já entendi mais ou menos, né? Mostrando a loja, as etapas, né? Mostrando o cliente aqui, abrindo a loja, etc. Mostrando um carro ou outro, né? Mas vídeo para feed, como que seria? Mesma coisa. É a mesma coisa.
É a mesma Ah. coisa. Sabe por quê? A gente acha que o setor automotivo, a gente precisa produzir muito conteúdo, precisa ter aqueles vídeos. Não. O dia a dia da loja pesa como venda. Hoje, muitas lojas, sabe o que tem feito? Gravado negociação e colocado no Instagram. Faz live de negociação com o cliente. Pergunta pra ele, ele autoriza e faz a live da negociação todinha e sobe no perfil. Cara, isso dá um engajamento danado. O cliente, ele vê como que funciona a negociação de vocês, vê como é que funciona o atendimento de vocês, como que vocês fazem uma avaliação justa, como que vocês fazem um test drive. Então, esse dia a dia, o que vocês fazem é o que tem que ser filmado, tem que ser postado. Uhum. Não é você ir lá, não, botar uma câmera na frente do Juan lá e falar, Juan, grava essa primeira frase, segunda frase, junta tudo e faz um vídeo bonitinho. Não é sobre isso. É sobre o cliente se conectar com vocês. Então, o vídeo é você falar com o cliente naturalmente. Então, eu tenho um cliente aqui que ele gosta de aparecer tomando... É uma bebida deles lá do sul. É tipo um coco, sei lá, com canudo aqui. Eu não sei se é catuaba, tatuaba. Eu esqueci o nome. Aqui no Rio não é muito comum pra gente. Mas lá na região dele é direto. Ele grava e posta feed toda hora tomando aquele negócio. Cara, gera muito engajamento. O pessoal gosta, ri e tal. Mas é o dia a dia dele, cara. Se o cliente chegar na loja, ele vai estar tomando aquele negócio. Então, Virou uma assim, marca registrada, né? Exato. Então faz muito disso. Dos clientes conhecerem mais quem é a Thaís, quem é o Marcos e quem é o Juan dentro do trabalho. Então, o dia a dia da loja é o que tem que ser filmado. Então, o Stories, ele é pontual. Ele dura mais rápido. Pessoal, vem dar uma olhada aqui comigo, é isso, isso, isso. O vídeo, ele é mais longo. Então, você pode falar um pouquinho mais, apresentar mais a loja. Olha lá, enquanto o Marcos está negociando lá em cima, eu estou apresentando aqui, o Juan está fazendo test drive, não sei o quê. Mais um dia aqui na Nação Motos. Já foi mais um vídeo. Isso faz... Esse vai ser a mais dificuldade pra gente, mas a gente vai tentar explicar. Isso é uma parte que é realmente uma barreira, assim. Tu É porque a gente tem caminho de comer, cara, imagina. Exato. Tem que conseguir. Mas assim, o que eu gosto de trazer nessa etapa? Vender é muito bom. A gente ama vender. Se a gente levar o senso de, cara, eu faço de tudo para conseguir uma venda, vai conseguir gravar os conteúdos também, vai conseguir gravar o vídeo e vai conseguir se soltar. Porque essa questão do vídeo, de gravar conteúdo, não é atrelado a gente, tá se filmando, tá tudo mais. Porque eu também tinha isso. Mas sabe quando você vira a chave? Quando eu escutei, no caso também, e aprendi com uma outra pessoa, falando assim pra mim, Lucas, para de tentar ser uma pessoa que você não é. Para de tentar gravar o vídeo bonitinho. Seja você mesmo. Grava do jeito que tiver que gravar, tudo errado, tudo borrado, borrocado. Posta, que isso vai te desprender. Sabe? E porque assim, o que mais prende a gente é esse senso de achar que as pessoas não vão gostar. Só que as pessoas que tem que gostar, vai gostar. As pessoas que tem que não gostar, não vai gostar e pronto, acabou. Isso não vai agradar todo mundo. Então, posta do jeito que tiver que postar. Se não conseguir editar legal, posta sem edição mesmo. Não tem problema. Porque, Lucas, o iPhone tá ruim, só tô com Samsung. Posta com Samsung. Não tem problema também. A grande questão é, quanto mais vocês gravarem e forem fazendo isso, mais vocês vão soltar. Daqui a pouquinho vocês vão ver que gravar tá mais fácil, falar tá mais fácil. É igual esses treinamentos. A gente fica aqui 2 horas, 3 horas em treinamento. Isso pra mim no início era difícil. Que é muito tempo falando, era muito tempo que eu tinha que reunir tudo que eu sei para poder passar e fazer vocês entenderem ainda. Então, quanto mais treinamentos eu fui dando ao longo do tempo, melhor eu fui me especializando. Então, quanto mais você faz, mais o processo fica definido e mais suave, mais leve fica. Igual a venda. Quanto mais vocês seguirem o script certinho ali, mais vocês vão conseguir replicar e vender mais com isso. Então, o crescimento está bem atrelado a isso. Agora, o nosso modo de gestão, que é mais baseado a você e o Marcos, que vão estar fazendo a gestão lá do Juan e tudo mais. Gente, pré-venda, venda e pós-venda. Tudo isso que eu passei para vocês são os principais responsáveis por colocar isso em prática. O culpado não é o Juan. Então, assim, eu falo muito isso porque às vezes eu tô dando treinamento ali, eu vejo o cara da loja, eu falo para eles, mas eles não fazem, eu não sei o que. Uma coisa é falar, outra coisa é você liderar o cara. Então, eu já tive casos de indicar um vendedor, uma pessoa para a loja. Eu falei assim, a loja queria pagar R$800 num vendedor
pagando R$ 500 por comissão de venda do veículo. Cara, algo assim, bem abaixo do mercado. Eu falei pra ela assim, olha, esse valor aí a gente não vai encontrar ninguém que trabalha nesse ramo não, cara. Que tem uma experiência, não tem como. Ninguém vive. O que eu consigo é pegar um adolescente, um jovem, que tá querendo começar no trabalho, que ele vai precisar ser treinado. Então assim, eu vou ensinar ele, eu vou dar um treinamento pra ele. Mas eu não vou estar no dia a dia na loja e não vou ajudar ele a colocar em prática. Isso aí é papel de vocês. Então assim, eu coloquei o cara lá, treinei, e eles fizeram assim, ó. Passava o que ele tinha que fazer e tal. No final das contas, falava que ele não conseguia vender bem, ele não conseguia atender bem, ele não conseguia preencher o CRM, ele não conseguia não sei o que lá. Aí quando eu ia olhar, os donos não faziam nada disso. Então assim, não é sobre ter muitos vendedores, é sobre você conseguir ter um vendedor bem treinado. Então você vai querer contratar 2, 3, 4, mais vendedores amanhã depois. Tenha em mente que é melhor você ter um bem treinado do que 10 ali que não estão bem treinados. Uhum. Mas o responsável são os gestores. Então, assim, é vocês que vão definir com o melhor script, o que mais funciona, e coletar dele essas informações também. Pô, Juan, Tá escutando aí, Marcos? o que tá funcionando mais? O que tá dando certo? O que não tá dando certo? E ir pegando isso. Então, essa parte é importante. E geralmente é isso que eu afinco mais pro vendedor. Não joga 100% da culpa nele. E, da mesma forma que eu também não vou jogar 100% da culpa em vocês. Uhum. A gente tá todo mundo junto. Então a gente tem partes e culpas em tudo, cara. Se der errado, a gente tá errando em alguma coisa. A gente vai precisar parar, sentar e analisar onde está o erro. Então é por isso que eu falo assim, a gente não é aqui a prestação de serviço e a gente também aqui não é consultoria, mas a gente aqui é parceria. Porque vocês vendendo mais é minha indicação para vender para outras lojas. Sim. Então, o meu objetivo não é ajudar vocês só porque eu vou vender mais, porque vocês vão me indicar. Mas também porque é um propósito aqui da minha agência, da minha empresa, ajudar donos de lojas de veículos a venderem mais carros. Assim como de vocês ajudar os clientes ali a conquistarem o carro. Então, tudo tem um propósito maior. E a gente levar esse senso ajuda a gente a ter essa definição dos processos comerciais ali. Então, não cobra para o vendedor o que vocês não estão conseguindo fazer. Se vocês estão conseguindo fazer e vocês já fizeram, já validaram, sabe que funciona, cobra esse vendedor. Aí é a hora que você dá cajadada nele, cara. Porque se você faz, se você sabe que funciona, ou se você já fez, se você quer passar o bastão para ele, é hora dele botar em prática. Então é sobre isso que eu falo. Quer cobrar o cliente? Você tá fazendo a gestão exemplar, tá em cima dele? Então é hora de cobrar ele. Mas você não vai cobrar ele de primeira. Primeiro você ensina. Depois você amostra. Depois você deixa ele fazer e corrige. A partir desse período, aí você deixa ele fazer sozinho para rampagem e para correção. Então é sempre nessa estrutura de ensinar, fazer com ele e deixar ele fazer. Então dentro desse processo de gestão isso é extremamente importante. Definir aí as margens de negociação, que é aquilo que a gente estava falando. Você e o Marcos aí sentam, vocês dois conversam. Até que ponto vocês conseguem chegar dentro de avaliação, dentro de carro, dentro de oferecer polimento, multimídia, banco de couro, enfim, esses acessórios. Até que mais vocês conseguem chegar para ter o objetivo de evitar a perca de lucro e padronizar a negociação. Porque o que vocês prometeram, vocês vão ter que cumprir para o cliente. Então, tá isso bem definido, evita a margem de erro na negociação ali do Juan ou de outros vendedores, enfim. Então é isso, gente. É processo, método mais repetição. Então, basicamente, isso tudo que a gente fez hoje foi uma conversa para a gente pegar o que dá para a gente aplicar e replicar. Então, isso não é algo que vocês vão fazer 1 mês, 2 meses, daqui a 1 mês vai mudar tudo. Não vai mudar. Tanto que, assim, a minha estrutura de fechamento em reunião hoje com clientes tá desde que quando eu comecei. Claro, eu faço mais atualizações, muda o produto, atualiza, muda valor e tudo mais, mas o processo é o mesmo. Eu entro me apresentando, faço perguntas para o cliente, apresento todo o produto, faço a oferta para fechamento em reunião, quebro as objeções, então não muda. Assim como as objeções dos clientes ainda são as mesmas. Qual o KM, qual é o valor, aceita meu carro, não aceita, 100% de entrada, enfim, são as mesmas coisas.
Então o processo, ele é para vocês alinharem a loja e definirem um rumo, traçarem uma meta. Então se a loja está vendendo hoje 15 carros, o que eu preciso fazer para vender 20? Porque alguma coisa vocês estão fazendo para vender 15. Às vezes não está atrelado só a investir mais em tráfego. Está atrelado a fazer melhor o que já está sendo feito. Sim. Então é sobre isso. Eu vi lá que vocês colocaram uma média ali de R$1.000 de investimento em tráfego. A gente vai começar com essa média. Dentro da média, vocês vão alinhar todo o processo. Quando o processo estiver 100%, você fala para mim, Lucas, o processo aqui está 100%. Estamos fazendo tudo o que tinha que fazer. Agora vamos tentar investir melhor, investir mais em marketing. 1.500, 2.000, 3.000. Porque assim, o investimento em marketing para loja é o que eu falo. Quanto mais você investe, melhor, é claro. Mas quando você está começando com um investimento médio ali de R$1.000, por exemplo, você precisa ter um método para fazer funcionar. Porque se não está funcionando com 1.000, não quer dizer que com 10.000 vai funcionar, cara. Porque você vai ter mais lead e para essa quantidade de lead você vai ter 2, 3, 4, 5 vendas a mais. Você vai ter venda a mais, claro, você está investindo. Mas quando você olhar para o retorno sobre investimento, está no prejuízo. Então é sobre isso. Sobre aumentar investimento junto com o método. Então, bom, eu acho que a gente falou sobre tudo, falamos também sobre a organização do CRM, dados de vendas e tudo mais. Eu vou mandar para vocês essa apresentação também, eu vou subir isso aqui no YouTube, eu espero que a gravação esteja certinha aí. Mas é sobre isso, gente. Sobre isso. Outra coisa, bem importante isso aqui. Daily de alinhamento. Pessoal, se vocês não fazem reunião todo dia, tá errado. Vocês precisam fazer reunião todo dia de manhã. Abriu a loja, chegou todo mundo, não tem cliente, ou tem cliente, espera um momento ali para vocês pararem e falar, vamos ajustar a rota para hoje. O que a gente tem que fazer hoje? O que ficou pendente de ontem? Alinha isso. O que ficou pendente de ontem? O que tem que fazer hoje? O que a gente tem que melhorar? Alinha isso do dia e vai para cima. Isso é para ser rápido, não é para durar 30, 40 minutos. 15, 10 minutinhos ali você mata. Juan, o que você não fez ontem? O que a gente pode melhorar? Isso aqui não ficou legal? Então vamos ajustar isso. Bate nessas teclas no dia e vai para cima. Mão na massa. Então é assim que geralmente a loja tem que entrar. De manhã faz a reunião, durante o dia vai para cima. E é claro, um protocolo de emergência. Eu sempre falo assim, a loja tem que ter um protocolo de emergência. Porque vocês têm que ter controle sobre o risco. Por exemplo, eu não lembro quanto que vocês vendem por mês em carro. Vamos supor que vocês vendem aí de 5 a 10 carros por mês. Lucas, hoje é dia... se vocês vendem de 5 a 10 carros por mês, vocês devem vender uma média ali de 2, 3 carros por semana. Vamos pegar esse número assim, mediano. Lucas, passou a primeira semana, não vendi nenhum carro. Protocolo de emergência. Vocês não vão focar em ir lá polir o carro, em ir na oficina ver carro, em procurar carro para comprar, em ficar... Não. Vai todo mundo sentar na mesa, ligar para cliente, prospectar, todo mundo no mesmo objetivo. Senta todo mundo numa mesa redonda aí, todo mundo próximo, sei lá. Começa a pegar os contatos e ligar todo mundo. Tentar trazer esses clientes para a loja. Porque vocês já estão em emergência. Porque se na primeira semana vocês têm um número que vocês alcançam sempre e vocês não estão alcançando, cara, já alerta logo, porque vai chegar no final do mês, não vai atingir o número. Porque é o que eu mais vejo. Tem cliente que chega pra mim, às vezes não tem essa questão de parar pra sentar, deixa a vida levar, chega no final do mês, pô, Lucas, só vendi 3 carros esse mês, foi muito fraco, não sei o que aconteceu, não sei o que lá. Cara, e aí, como é que foi a sua rotina pra tentar virar esse jogo antes do problema virar um problema? Porque depois que chega o dia 1º do próximo mês, já era. Já virou prejuízo total pra operação. Sim. Então, assim, faz a conta. Quantos carros a gente vende por mês? Divide por semana, divide por dia. Se dentro do período ali vocês não conseguiram, pessoal, estado de emergência. Agora ninguém vai fazer nada. Não tem hora de almoço, não tem nada. Vamos todo mundo sentar aqui e ligar, que o objetivo é o mesmo. Porque a gente precisa estar todo mundo sentado no mesmo objetivo, que é vender mais. E me avisa, se entrar em estado de emergência, Lucas, estado de emergência, vê o que a gente consegue fazer na campanha aí, pra fazer mais, tudo mais, que aí a gente também muda a estratégia da campanha pro estado de emergência. De repente um orçamento que tá destinado pra 5, 3 carros, eu jogo pra um carro só em massa, pra poder ver se vende aquele carro e vai pro próximo carro, porque o protocolo de emergência ele tá pra isso, pra gente tentar controlar o risco. Legal.
E o que acontece muito é deixar isso por conta do vendedor. Que o vendedor, ele fica perdido, cara. Ele fica atendendo ali, ninguém não sabe. O vendedor não sabe os boletos. Exato. Vocês sabem, tem que estar analisando. Então, entrou em estado de emergência, joga lá, para todo mundo para resolver isso. E isso é extremamente importante. Então, é a hora de, assim, até gravar conteúdo no Instagram. Se tiver que me mandar criativo, não manda. Fala, Lucas, estou em estado de emergência, eu não vou fazer nada. O meu papel é só ligar para cliente e vender. É isso, chuta o balde. Não tem organização em CRM também, não. Porque organizar CRM requer tempo. Depois vocês dão um jeito de organizar. Mas o protocolo de emergência é para chutar o balde mesmo e focar só em vender, só ligar para prospectar. E todo mundo na mesma sintonia. Bom, mas é sobre isso. Revisar a campanha, revisar time, revisar a oferta, revisar os processos. No final do mês, se a gente ativou o protocolo de emergência em algum momento, a gente vai revisar tudo. Vamos conversar, parar para a gente revisar, para o próximo mês a gente corrigir. E é sobre isso. Se a gente ativar o protocolo de emergência, no final do mês a gente tem que fazer uma reestruturação geral, analisar todo o funil. Mas, bom, gente, treinamento é esse, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me chamar. Se a gente precisar marcar de novo, pô, Lucas, vou contratar um novo vendedor, quero fazer o treinamento de novo, a gente faz de novo, não tem problema em relação a isso. É extremamente importante que ao longo do tempo a gente fique cada vez mais especializado. Você vai ver que quando a gente começar a crescer, escalar a operação, daqui a pouquinho vocês quase vão estar me chamando. Quer ver? Tem cliente aqui que quase casou com a IA já. E quase não me manda mensagem. Mas assim, se precisar, manda mensagem, a gente vai alinhar. Sempre tem alguns pontos que eu gosto de atualizar o treinamento. Eu falo, gente, atualizei o treinamento, estou trazendo algumas coisas diferentes que eu vi no mercado e tal. E aí a gente senta para conversar de novo. Então, esse aqui não é o meu entregável que eu estou dando, meu papel está concluído. Não. É o primeiro entregável ao longo do tempo que a gente vai tendo, que sempre vai precisar de alinhamento. Mas é isso aí, gente. Fica com Deus. Perfeito. Obrigada, Lucas. Sucesso de venda. Criei o usuário do CRM lá. Agora a gente vai avançar terminar a parte da IA, que essa parte já deve estar acabando. Amanhã eu vou começar a pegar com você todos os dados da BM. Então vai começar aquela questão de código e tudo mais, para já essa semana a gente matar todas essas partes. Aí a minha previsão é que eu já mande para vocês também o roteiro, para na semana que vem a gente já conseguir ativar a campanha, ativar a IA, ativar tudo e iniciar o fluxo aí já no iniciozinho do mês. Perfeito? Então, show, Thaís. Abraço. Dá um abraço no Juan ali, no Marcos. Obrigadão, Lucas. Tchau, tchau.